Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Influência Podcast, o podcast que vai mudar a sua visão sobre o marketing de influência e o marketing de conteúdo, e também os bastidores como você nunca viu. Hoje nós estamos aqui com dois convidados super especiais, que eles são pura influência de autoestima, saúde e autocuidado. Ele é médico, nutrólogo, comunicador de saúde e influenciador do seu próprio negócio. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Schroeder. Obrigado. Quase não saiu o Schroeder. Obrigado pelo convite. O sobrenome é complicado, né? Sabe que o certo é Schroeder, né? Nossa! Mas aí eu não falo isso, porque aí eu brasileirei, é Schroeder. É alemão? É alemão? É alemão. Gente, muito difícil, né? Obrigado pelo convite. Quem agradece sou eu. E aqui ao lado dele nós temos a musa maravilhosa, que ela é empresária, mãe, influenciadora fitness e também rainha de bateria. Seja muito bem-vinda, Andréia de Andrade. Obrigada, um prazer estar aqui com você, já te acompanho lá. Muito obrigada pelo convite. Eu quem agradeço aqui. Antes de começar, eu vou falar aqui de uma marca maravilhosa, que é a Shanoyu Collection. A Shanoyu é muito mais do que chá. É um blend de equilíbrio e bem-estar, feito por mulheres inspiradoras. A marca te convida para um ritual de autocuidado e conexão consigo mesma. Transforme o seu dia com esse ritual de autocuidado da Shanoyu Collection. Vamos assistir o vídeo da marca. Todos os dias o mundo nos pede pressa, mas há algo em nós que pede pausa. Um momento de silêncio, uma respiração, uma conexão com o que realmente importa. E na Shanoyu, acreditamos que o autocuidado começa nos pequenos gestos, no calor de uma xícara, no ritual que acalma, na escolha consciente de nutrir o corpo e a alma. Unimos tradição e propósito para criar experiências que vão além do chá. Nossos blends, shots e chocolates são feitos com ingredientes naturais, combinações únicas e um olhar genuinamente humano. Somos uma marca liderada por mulheres, feita por quem cuida, para quem busca equilíbrio e para quem entende que bem-estar não é luxo. É base. A Shanoyu é mais do que um produto. É um convite para desacelerar, para se escutar, para viver com intenção. Porque quando você se cuida, tudo ao redor floresce. E essa marca maravilhosa tem tudo a ver com o nosso papo de hoje, né? De autocuidado, de conexão com você mesma, de autoestima, esse momento que você leva para dentro de si para se cuidar. Então, eu quero que vocês sejam muito bem-vindos aqui no programa e queria que vocês se apresentassem um pouquinho. Rodrigo, conta um pouquinho aí para quem não te conhece ainda sobre você. Primeiro eu quero falar da marca do chá, adorei, que não tem microplástico. Estava falando sobre isso ontem, difícil não ter, né? Então, parabéns. Olha, já pode tomar o chá aqui também, o Rodrigo. Maravilhoso. Ele, no meio do vídeo, ele falou assim, não tem plástico. Olha aí. Bom. Olha aí, Gia. Me chamo Rodrigo Schroeder, sou médico, comunicador de saúde, empresário, influenciador de saúde. E eu acredito que, na vida, saúde são 7 pilares fundamentais, que a gente vai conversar sobre isso mais tarde. Inclusive, hoje é o tema da minha palestra atual, são 7 pilares da saúde. Muito bom. E a Andréia também conta um pouquinho aí. Meu nome é Andréia Andrade, sou rainha de bateria atualmente, mais conhecida como musa fitness, que eu nem gosto de usar esse termo, porque eu sempre falo que quando eu comecei a viver esse estilo de vida, não existia isso de internet, então a gente não era musa de nada, a gente era aquela menina que treinava. Sim. Então eu não gosto de usar esse termo, mas as marcas contratam assim e conhecem assim. Sou influenciadora e eu acredito que o lugar de mulher é onde ela quiser estar. Eu acho que independente da mulher estar treinando, estar forte, estar fraca, estar sem roupa, estar com roupa, é isso, é a escolha de cada um e eu tento passar muito isso para as minhas seguidoras. Que nós somos 1000 mulheres em uma só. Com certeza. Várias versões em uma só. Com certeza, Andréia. Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. Eu queria saber aqui do Rodrigo, já vou começar a perguntar aqui, né? Que eu vejo que você essa grande tendência que a gente está tendo agora do influenciador do seu próprio negócio. Sim.
Você consegue passar o conteúdo e as pessoas falarem, gente, eu quero ir nesse médico, né? Eu quero ir nesse nutrólogo. Então, assim como o Alexandre lá da Cacau Show, o Luciano da Van, lá o velho da Van, né? Que chamam. Então, essa tendência forte do próprio dono, falar, olha, eu tenho que ser o influenciador do meu próprio produto, do meu próprio serviço aqui. Então, como que é usar a sua imagem para impulsionar o seu negócio? Assim, isso surgiu naturalmente ou foi uma construção estratégica? A princípio, não. A princípio, não foi uma construção estratégica, não. A princípio, foi uma forma natural de eu trazer saúde. Eu queria trazer informação de saúde. Só que, a partir do momento que você entende que isso se torna um trabalho, e que isso se torna uma estratégia para a construção de marca, de comunidade, depois de tribo, né? Sim. Você começa a entender que isso abre várias portas. Né? É um posicionamento digital, né? Nem todos os médicos, por exemplo, Sim. eles se posicionam no digital. Sim, eu tenho uma mentoria, né? chamada Nova Medicina, Olha, que justamente é para isso, para ensinar médicos a se posicionarem e a terem as suas tribos. Porque isso hoje é Exato. muito difícil, né? Todo mundo consegue ser influenciador, a gente consegue, Sim. porque influenciar, se a gente influencia 10 pessoas, a gente influencia alguém. Sim. Outra coisa é fazer como a André, por exemplo, ter uma tribo, ter pessoas que estão ali todos os dias defendendo. Eu ia entrar nesse nicho agora, que não é qualquer negócio. Por Sim. exemplo, bem recente, agora a gente ainda está em processo de venda, eu abri um bar aqui na Barra, na Olegário Maciel. eu não sabia, que legal. Eu Qual o tentei... nome? Bizu. Sim. E eu ainda tentei, por muito tempo, eu fazer a propaganda do meu bar. Só que eu acho que o seu nicho, isso que ele está falando, sua tribo, Sim. a minha tribo, no caso, não entendeu aquilo, porque realmente não sou aquela mulher que vai para barzinho, que bebe. Eu acho que o público vê muito verdade. E com certeza. Ele consegue influenciar o negócio dele porque ele vende a verdade Tem que dele. ter verdade, Ele vende a verdade dele. Que o bar não era minha, era um bom negócio. Sim. Foi mais para menteada, foi uma coisa para... Enfim. Mas eu não conseguia vender aquilo. Sim. Sim. Por mais que a gente fosse para lá, fizesse tudo, a gente contratou a equipe, tudo, eu tive que chamar outras meninas, outras influencers que conseguiram fazer girar Sim. muito melhor do que eu. Eu já tive salão na Barra, eu sou aquela mulher que está sempre procurando Com alguma coisa, certeza. sempre em movimento. Todos os meus negócios eu consegui fazer ali, não sozinha, óbvio, mas no bar travou. Porque é exatamente o que o Rodrigo está falando. Não era minha tribo. Não é sua tribo. Não é. E se não tiver verdade, não tem conversão. Eu acho que as pessoas conseguem ver. Hoje a internet é muito real, é muito dinâmico. A gente posta o nosso dia ali, nossa rotina. A pessoa sabe, nunca vi a Andréia antes num barzinho bebendo. Hoje Aí agora, a melhor coisa do mundo é estar no bar bebendo. Não tem como. Verdade. O meu maquiador hoje, o Júlio César, ele estava até falando comigo. Ele, Sofia, as pessoas hoje em dia percebem e Sim. sacaneiam na internet quando veem que é mentira. Sim. Você não consegue sustentar. Ele contou, acho que foi a filha do Ricardo Eletro, que posta isso, né? Assim, uma vida muito perfeita, e aí as pessoas ficam... Opa, E olha né? que eu não estava vendendo uma coisa da cachaceira do bar, porque eu realmente não sou. Eu estava vendendo um lugar muito legal, muito aconchegante, mas não é o meu público. Não... É porque, na verdade, a gente que está nisso há muito tempo, você entende que o mais difícil que existe na estratégia digital, pensando em negócio, Sim. é você montar uma tribo. Sim. Né? Você É o influenciar desafio. mole, É o você fazer uma desafio. comunidade é mole. Comunidade é o quê? Por exemplo, a gente acaba que a gente está no mesmo grupo de fitness. Sim. Então, a comunidade, todo mundo que malha é da nossa comunidade. Então, se identifica com a gente. Tribo são as pessoas que te veem como uma referência, junto com eles no mesmo objetivo. Isso aí. Isso abre vários negócios. Né? Sim. Isso é muito difícil. Então, todo dia é uma construção estratégica. Sim. E a partir do momento que você não é você mesmo, isso não se sustenta. Por quê? Porque em algum momento você vai falhar. Em algum momento você vai errar. Por exemplo, eu conheço pessoas que eu admirava muito na rede social. E quando eu conheci pessoalmente, eu não quis fazer negócio. Exatamente. Porque eu via um cara família, via um negócio... Porque ele só ele pode vive fazer da o que ele imagem, quiser. Mas se eu visse que ele não é isso, estava tudo certo. Mas eu vi uma mentira. Uma mentira. Aí foi incongruente. Aí quando eu cheguei, falei assim, esse cara não é honesto nem com ele mesmo. Assim, vai ser comigo, sabe? Então você acaba não fechando isso. Esse negócio, assim, a gente
quem é influenciador consegue vender qualquer coisa. Não. Não Não. consegue. Não, eu tô gente, te falando, a gente... Não meu consegue. filho e meu marido, a gente abriu um bar. Nossa. E eu não consegui levar público pro É. meu bar, porque não é o meu... Não consegue. Não é. Eu não sou de beber, eu não sou de... Não é. Então, você não se identifica com... Exato. Então, você não passa a verdade. É, o que mais tem das marcas é reclamarem isso, de colocarem influenciadores, assim, celebridades muito pessoas muito famosas, muito influentes e que não vendem nada. Sim. Não vendeu nem 10 potes de alguma Sim. coisa. Mas aí foi uma avaliação, né? Avaliação da marca. Desculpa. Porque assim, Mas já aconteceu até, botou uma pessoa muito famosa, sem dar nomes aqui, tirou, colocou outra pessoa tão famosa quanto, pagando uma fortuna e falando assim, vou vender. Porque, e a gente até comentou no E o último dermatologista podcast... falou essa semana isso pra mim. É. Ela falou, você me indicou fulana, não me trouxe uma paciente. É. Já você e a fulana, que tem 10% do número dela, de Não quer seguidores... dizer nada, tem número. ali, tá no núcleo. porque não tem tribo. Você tem seguidor. Gente, olha só. Ou não tem verdade. No meu, Ou no não meu, tem verdade. Tem tribo, mas não tem verdade. no aí. meu meio, eu conheço médicos com 10 mil Sim. seguidores, fazendo 10 milhões por mês. Isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Médico, principalmente. Tem muito Sim. isso. Tem muito médico que não é internet. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E são médicos incríveis, Tem nada- mas não entraram para esse mundo. É um cara mais empreendedor, Sim. E aqueles 10 mil que estão lá são consumidores. Então, assim, tem uma diferença muito grande nisso. E todo dia, quando você liga a câmera, é isso que as pessoas não entenderam ainda. Você está fazendo negócio. Tá. Você está vendendo. Sem você perceber. Ou você está vendendo para bem, ou você está vendendo para mal. É bom você vender sendo você. porque ali é a imagem que a pessoa tem de você. Né? Por exemplo, eu falo que eu faço anti-marketing, né? Porque eu gosto muito bem de nichar a minha tribo. Então, pessoas que não vão de acordo com o que eu penso, eles já saem, mas não me atrapalham. Entende o que eu quero dizer? Sim. A Ou gente não? estava falando disso nos bastidores hoje, vai ter muito papo sobre isso, sobre tribo. Porque é o que eu penso. O que você pensa, você tem que manter. Exato. Se você não é capaz de manter o que você pensa, Você é realmente assim, autêntico como você é, o que você pensa. eu penso isso, mas eu tenho medo de falar e perder seguidor. Não, porque isso vai te seguir realmente quem é da sua tribo. É isso. Igor, por isso que tem, por exemplo, reality show é uma faca de dois gumes. Ou você se dá muito bem ou muito mal, porque ali você mostra quem você é. Então, se você vendeu uma coisa diferente daquilo antes, acabou. A gente Exatamente. tem alguns casos aí Muito. que aconteceu recente. Uma pessoa que se vende de uma forma, chega ali a outra coisa, porque não consegue sustentar 24 horas por dia. Não, se vende antes positivamente. Aí lá no Isso. porque o reality Sim. show você consegue ser um personagem, nunca participei, tá, gente? Então Também tem não, como... mas a gente imagina É. que ninguém sustenta 24 horas por dia durante... Eu já Acho fui que acredita convidado, durante neguei. um tempo. Eu também. Eu acho que acredita durante um tempo. Depois, Mas você ia ser bom. Não ia ser, não. Eu não fico lá uma semana. Deus me livre. às vezes até ganha, hein? Pois é. Eu quero saber aqui também, Andréia, você foi mãe muito jovem, né? Muito Eu jovem. também fui, me identifiquei muito. Eu queria saber, assim, como que tudo começou, assim, pra você? Então, quando eu engravidei, não foi uma gravidez planejada, eu tinha 18 anos. Sim. E naquele período estudando e tudo. Mas hoje meu filho é a razão da minha vida. Foi maravilhoso ter sido mãe jovem, assim. Sim. Hoje eu acho que foi bom. Mas naquele tempo, até a gente voltando para esse lado de fitness, que eu estava conversando com você ontem, ninguém treinava grávida. Não. Ninguém treinava grávida. Então eu estava assim, com um nó na minha cabeça, já cheio de... Era muita informação para eu assimilar naquele momento, que eu ia ter que parar de estudar, mudar o meu corpo, meu quadril já ficando mais largo. E eu chorando, de tipo, ai, tô feia, ai, tô isso, Eu também ai, tô passei por aquilo. Aí casei grávida, porque na época a gente achou que era melhor casar logo. Olha só que maluquice, hoje em dia eu jamais ia pensar nisso. Para quando a criança nascer, na certidão, já ser o nome de casada. Sim. Então tem que casar logo. Então nem aquele vestido de noiva cinturadinho eu tive um vestido de grávida. Sim. Então, e aí quando Eu também tive uma história parecida. quando a minha médica falou assim, não, treinar não, mas você pode fazer hidroginástica. Eu treinava aqui na Rio Sport Center. Eu só mudei de ambiente, desci do salão, fui Tinha pra surreal a hidroginástica. nossa época pra agora, né? A Se minha- falar isso, hidroginástica pra uma grávida hoje em dia. A minha amiga da hidro mais nova devia ter uns 60. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu fiquei pior de cabeça com aquilo. Sim. Eu fiquei pior. E aí eu fui convencendo a minha médica que eu queria treinar, quero fazer alguma coisa. E foi ótimo, de levinho e tudo, mas foi ótimo porque
Pra mim, o meu corpo com 18 anos, a gente sabe que o corpo Então você não ia mesmo mudar. convenceu a sua médica Mas aí eu isso. tive que esperar um tempo. Sim. Tive que esperar um tempo, mas eu queria muito, porque eu acho que naquela época, pra mim, a questão era o corpo. Mas hoje a gente sabe que não muda. O corpo de uma menina de 18 anos volta assim. Hoje a gente sabe que não é isso, mas eu acho que era mais a Mas cabeça. até a saúde durante a gravidez também. Eu não Hoje é muito tinha, nem comum. os médicos tinham conhecimento na época também, né? Nenhum. Acho que na minha época tinha a Adriana, que era bombom, que treinava, que nem uma louca grávida. Eram pouquíssimas e a gente era... Alguém passava, a gente estava, tipo, no Smith, assim, que louca! A gente era visto como louco, Eu não malhei durante a gravidez do meu, que tem hoje em dia 18 anos. O meu vai fazer 20, a Quando gente tá eu falando de via, 20 anos atrás. Quando eu via alguém malhando, eu também tinha esse pensamento na época. Rodrigo é médico, que vai louca, poder falar melhor. Vou falar uma coisa polêmica, então. Já vamos Pode falar polêmica. falar. Vamos começar. Eu acho que o corpo da mulher fica mais bonito depois que ela tem filho. Hoje eu acho isso também. Hoje eu acho isso Porque também. dá mais afilamento de cintura, o quadril fica mais bonito. Eu, particularmente, eu acho que o corpo fica mais bonito Olha depois aí. que tem filho. Eu não sei se é Tá depois vendo que quem tem pensa filho, aí, não ou vou ter se filho por causa do corpo. porque a gente já tá mais velha, tem mais maturidade muscular. Também. E esse negócio da gravidez, né, é engraçado, porque mudou muito, né? Mudou muito. Hoje em dia... Agora tem que treinar, né? Então, hoje em dia o que a gente se hoje em dia o preocupa médico já... é com a frequência cardíaca, né? Então, é legal quem tá grávida e tá treinando ter um reloginho que veja a frequência cardíaca, respeitar a frequência cardíaca que o médico falar, porque as coisas mudaram. Mas o treino de musculação ajuda demais. Não só no corpo, como na parte cognitiva, na memória e na parte de emocional, porque é muito comum uma mulher grávida, por conta da influência hormonal, ficar mais depressiva, ficar mais emotiva. Sim. Olhem, E muita mudança. Todo mês seu corpo tá diferente, é estria que aparece, é isso e aquilo. Então, pelo menos, você tá ali naquele momento se cuidando, botando sua roupinha de malhar justinha do mesmo jeito, porque grávida tem tendência a botar uns sacos, né? Exatamente. Prestem atenção, grávidas. Olha aqui a dica deles aqui, do médico falando pra vocês, da nossa musa fitness aqui. Prestem atenção nesses detalhes. Eu chamo de roupa de Isso é vó. verdade. Quando a gente está grávida, eu não sei se todas, assim, talvez uma mulher, eu tô falando da minha experiência, uma mulher com uma gravidez muito planejada e desejada vai amar cada momento do corpo, da barriga e do qualquer coisa. Pra mim, como foi no susto, e eu já muito vaidosa, muito novinha, eu ficava, eu tô gorda, eu tô isso, eu tô aquilo. Então, pra mim, treinar foi uma válvula de escape. Sim. De minha vida tá normal. Você ainda conseguiu treinar? Em quantos meses você conseguiu treinar? Eu acho que eu voltei, sei lá, com 5 meses. Agora eu enjoava muito. Então, eu não tive problema de engordar, porque eu andava vomitando. Então, eu não engordei tanto. Mas você vê, hoje em dia, é muito comum gravidez com obesidade. Por isso, eu acho que até muitos médicos, me corrigem se eu estiver errada, mandam ir pra academia por conta do sobrepeso, Eu, na né? primeira gravidez, engordei muito também. A gente vê muita mulher grávida com meia de compressão por causa de circulação, por causa de peso e tal. Na verdade, hoje em dia, a obesidade cresceu demais, né? Sim. Então, muitas já engravidam obesas, então você já tem um fator inflamatório, você já tem um fator metabólico. Sim. Né? Uma coisa que eu acho que é até um tema importante, né? A gente estão tendo muitas mulheres agora perdendo filho tardiamente, né? Já nos últimos meses. Assustador. Eu acho que tem muito a ver com isso, com a parte metabólica, com a parte pode ser. inflamatória, né? Então, é muito importante a mulher engravidar não estando tanto acima do peso, sabe? Isso é muito importante. Não, com certeza. Porque já se preparar. A gravidez já fica num risco muito maior, né? Verdade. Mas hoje tem muito mais, assim, hoje tem na internet programas de treinamento para mulher grávida. Mas na internet tem que tomar cuidado também, sim, né? Mas eu tô falando que se tornou uma coisa muito comum treinar e fazer atividade física grávida. É verdade. Hoje em dia é muito comum. Hoje em dia quase você não vê grávida que não faz nada. Só quem já é sedentária mesmo, porque você não pode, me corrija se eu estiver errada, começar a treinar grávida. Você já tem que vir treinando. O ideal é já vir treinando. Então, não adianta, né, uma pessoa com a vida sedentária treinar grávida. Aí aumentar a intensidade e começa, agora eu vou fazer um cross. Aí não pode, mas assim, a pessoa que já a treina... Bruna da Ludmilla, agora ela já viajou pra ter neném, já teve essa semana, na minha academia. Ela teve? Ela malha na minha academia com uma barriga, e eu, Bruna, tá tudo bem? Eu ficava, porque, tipo... Tá tudo bem. A nossa experiência, A minha experiência de 20 anos atrás, então eu tô... Eu queria saber aqui, Rodrigo, isso que eu achei muito interessante, que você trabalhou com mídia por equity, que você trabalha, faço, né? E aí eu queria saber isso para você explicar para as pessoas também como que esse modelo, como que isso funciona.
Media for Equity é o seguinte, quando você cria a sua tribo e você já consegue entrar num ramo que as pessoas te identificam como sendo aquele ramo, por exemplo, ela da marca Fitness. Dentro do meu ramo, eu não aceito dinheiro por publicidade. Né? Porque não vai mudar muita coisa para mim também. É aquela coisa que você acaba queimando a sua marca. Sim. Você acaba queimando o seu rosto, porque você está lá todo dia falando daquele negócio por uma coisa que não vai mudar a tua vida. Na verdade, não muda, né? Porque também existe um limite de tudo. Existem valores e limites. Você não consegue... Sim. Né? O mercado é esse. E Né? também aquele teu público ali, se você como médico começa a fazer como influenciador Começa a da ficar tua chato. área, começa a falar, ele ganha, Só tá aqui pra ganhar e aí dinheiro. Ganha começa pra a isso. É só dinheiro. descredibilizar. Exatamente. Aí o que eu faço? Né? Para mim, hoje, quando é dentro da minha área, né? Claro que Sim. surgem coisas, né? Mas dentro da minha área, das coisas que... Não na minha área, não medicina, né? Medicina eu não faço nada Sim. dentro de medicina. Mas fitness, essas coisas. Sim. Eu faço a Media for Equity. O que é isso? Se for um produto de altíssima qualidade, algo que eu usaria e algo que eu gosto, eu faço a mídia, mas me tornando sócio. Olha que bacana. Nossa, Tendo muito inteligente. Eu tô percentual. vendo muita gente fazendo isso. Olha, Tendo gente, percentual. eu não conhecia ainda. Tem. Hoje, Adorei. acabei de entrar numa de roupa fitness, inclusive. Eu acho que eu vi hoje nos seus stories. Você postou alguma coisa sobre... Porque você não recebe o cachê, mas aí você vira um sócio. Vira um sócio. Porque aí não. Aí o que vai acontecer? Só vou usar essa roupa pro resto da minha vida agora para Sim. malhar. Sim. Entendeu? E vira uma coisa que eu acredito na marca. E aí é diferente. Porque Não, mas assim. independente de receber ou não receber, se da forma que for. Se não acreditar, não fica Não, legal. acredito Não no tem, negócio. não Porque tem, assim, tem que ter verdade. para eu participar de uma marca, a primeira coisa que eu faço é pegar o material da marca. Tipo assim, então, eu quero usar, eu quero ver o material. Eu também. Eu quero fazer. E aí eu paro para conversar, eu falo, cara, eu não fecho por dinheiro, por cupom de desconto, você Sim. vai para casa do chapéu. Nem por valor da publi, por exemplo. Não Lá o faço. Rios Não faço, faz. não muda. Não muda. É porque médico, eu acho que é diferente da gente. Tipo, de mandarem uma roupa pra gente, olha, eu te pago tanto pra você fazer isso aqui, um Reels, 3 stories e tal. Acontece. Agora, Andréia, mas também não- não pode também, o que as marcas precisam entender também, olha, tô te dando isso aqui, aí faz lá um Reels, não. stories, poxa. Não faço. Tem que entender que a pessoa trabalha com isso, Sim. ganha com isso, né? Olha, Isso tem é só muito. um postzinho, Isso tem muito. marca lá. É igual artista comandou, tô te convidando pro meu show, só publica lá nos stories o ingresso, onde compra o ingresso. Pô, meu irmão. Poxa, então, assim, obrigado, eu compro teu ingresso. É. Então, assim, o que eu acho é o seguinte: quando você conhece a marca, você gosta da marca, você ajuda na construção da marca. É diferente. É diferente. É claro que você não vai conseguir fazer isso com a Nike da vida, né? Mas assim, Não. quando Mas você independente do tamanho. quando da marca. você tem uma marca que ela está começando, mas uma marca boa, que você acredita, Você sabe que você né? está vendendo qualidade. Que você sabe que se tiver uma feira, você vai com um sorriso no rosto representar aquela marca, né? Que você não vai se importar de ter tua foto, porque tem gente que não gosta, né? De 12 metros numa exposição. No estande. Ah, mas não é? É. É verdade. Quando você tem noção disso e você participa da empresa, é muito diferente. Primeiro, pela sua verdade. Sim. E segundo, porque você está fazendo o negócio. Então, quem tem a influência hoje e tem tribo, você tem a oportunidade de ser sócio de várias empresas É muito legal isso. pela sua Olha que imagem. bacana. É uma aula aqui que a gente uma tem. aula, isso é uma Não, aula. porque para pensar numa coisa, né? Vamos supor, você pega um influenciador X. Sim. Né? Você pega a Joaninha. A Joaninha, a publicidade dela seria de 100 mil reais. Sim. Tá? A empresa tem um valuation de 2 milhões. Você pega a publicidade da Joaninha, pega o valuation da empresa, transforma em equity. Olha que bacana. Olha. É muito inteligente. Né? É a uma... forma de se colocar, né? Com certeza. Você não leva R$1 a princípio. A princípio, mas é um investimento. É um investimento muito bom. É um investimento. Adorei saber esse daí também. E como que vocês, assim, o que faz vocês dizerem não para uma marca ou então aceitarem uma marca? Eu acho que é justamente isso que ele acabou de falar. Eu, por exemplo, eu peço qualquer produto antes, seja suplemento, roupa, sapato, qualquer produto, eu peço antes, eu testo antes, eu vejo antes. Tem coisa que não vai, que não é, que você não...
Eu não tenho como passar, falar aquilo, olha, gente, isso aqui é maravilhoso. Se eu não achei maravilhoso. Sem experimentar. Que é um dinheiro que não muda a sua vida, é isso que ele estava falando aqui. E você vai estar ali se expondo, mentindo, pra quê? Eu não consigo. Perdendo a credibilidade. Perdendo também. a credibilidade. Para mim tem outras coisas. Se eu achar que eu não consigo mudar o rumo da marca, eu não entro. Ele já Por pensa exemplo, maior. Não, tem uma marca. Tem a marca de caneca. Tem vários influenciadores. Eu vou ser mais um, eu não entro. E aí o que faz? Justamente isso, porque quando você é mais um, você não vai mudar, você não vai ser tão valioso para a marca. Sim. O squad que eles chamam, né? Tipo, o squad tem 15 pessoas, amigos meus fazendo, vou fazer. Sabe? Isso me pega muito. Por exemplo, marca de suplementos, vocês nunca vão me ver fazendo. Eu já aviso antes. Não, porque eu sou médico, porque para mim é antiético. Tipo assim, para mim eu não pego. Então, marca de suplemento, para mim é o que mais me daria dinheiro. A gente está falando aqui de muita coisa de publicidade que cabe pra gente, mas não cabe para ele. Não cabe para mim. Exatamente. Marca de suplemento, não entro. De ser médico. Farmácia de manipulação, não entro. Remédio, não entra. Uma conduta, ele exige dele uma conduta diferente. Mas você sabe que muitos aceitam, né? Eu recebi no outro dia uma proposta indispensável. Assim, não dava para não aceitar a proposta, financeiramente falando. Sim. Tá? Mas não era para ser sócio, não. Era para fazer publi. Mas uma publi muito... Mas era de um tempero que eu sou totalmente contra. Não tem como. Tempero mesmo? De tempero. Não dá pra falar o nome, mas... Tempero. Devia ser cheio de sódio. Cheio de sódio. Ah, entendi. Não tem como. Que você defende tudo contra, entendi. Não tem como. Não tem. Não tem como. Tipo assim, vai contra a minha verdade. Assim, financeiramente seria... Muito bom. Não vou brincar, sim, não. Sim. Seria assim. Mas realmente... Mas era pra eu ter vergonha da minha filha. Mas aí aquela imagem ali sua, aí é aquilo, você perde a credibilidade. Acabou. E aí acabou. Acabou. O que adianta ganhar aquele dinheiro pode ser contraditório alto ali? com posts dele de um ano atrás, sei lá, de algum post que ele já tenha falado sobre isso, já tenha marretado 15 dias depois isso. eu vi alguém fazendo. Mas assim... E aí a aquilo. tribo dele fala, opa, Ele falou a tribo disso, que confia nele 100%. Ele falou isso, e agora ele tá fazendo isso, é o dinheiro. Exatamente. Porque assim, eu acho que dinheiro não é tudo. Quando eu falo dos 7 pilares, né, que eu defendo que a vida é o equilíbrio de 7 pilares. Sim. Se você joga 10 no dinheiro, você vai perder todo o resto. Sacou? E isso é muito importante, assim. Tem hora que você tem que saber falar não pro dinheiro. Com certeza. Porque esse não vai ser bom pra você. Tem hora que você tem que saber falar não pro dinheiro. Assim, E às eu vezes adoro, o não tá? vai trazer mais dinheiro pra você no isso que eu ia futuro. falar, gente. não é que eu não Não, goste, não. Eu amo. Mas não é investimento futuro de mais dinheiro. Exatamente. Então, assim, a tua imagem, pra mim, vale mais do que qualquer coisa, assim. Exatamente. Um não agora vai te trazer muito mais dinheiro Principalmente já que a depois. gente tá falando de estratégia digital. Como a gente tá falando de negócio, e se o seu negócio vende, né? Ela começou falando, o cara da Van botou a cara, vendeu. O cara da CIMED botou a cara, vendeu. Gente, da Cacau Show, ele virou mágico. Sim. Lá parece aquele daquele filme A Fábrica de Chocolate. Sim, mas eu acho ele que a tá ideia foi até transformando sonhos. Eu falei, gente, que sacada, né? Mas Muito toda bacana. marca que não tiver um rosto à frente, porque não comunica, né? Isso é muito importante, assim. Artista não comunica mais. É por isso que eu prefiro entrar por equity. Porque, assim, não comunica mais. Porque uma empresa que hoje tem você, amanhã por qualquer outra coisa, já chama o ciclano, não tem comunicação, não tem verdade com o público final, sabe? E isso é muito ruim. Por isso que as empresas aceitam fazer o equity. Porque eu não fecho com eu não fecho com todo mundo. Porque aí vira a linha Fica do mais Rodrigo. É o que a exigente. gente está vendo mais hoje em dia, né? Tipo, você vê a linha do da Boca Rosa. Exatamente. Que, na verdade, há muitos anos atrás, já era praticado, que eu, criança, já tinha o tamanquinho da Xuxa, a mochila da Xuxa. Sim. Só que agora tem outro nome e outra... Não precisa ser uma Xuxa. Desde que você tenha a sua tribo. Que adorei vende isso de muito tribo. mais que a Xuxa. Sim, exatamente. Porque se a Xuxa vender roupa fita, não vai vender nada. Nada. Mas eu tô falando Assim como tem Mas muito ela entrar com nomes uma marca, grandes. é o que está sendo praticado O hoje. tênis. Verdade. Por exemplo, uma empresa de tênis me chamou. Tênis não tem nada a ver com a minha medicina. Então isso Não, não é então você antiético. pode. Sim. Só que eu falei, aí eu botei o tênis no outro dia. Falei, Falei, não gostei do tênis. Aí o cara, por quê? Por conta disso. Ele, não, então vamos mandar mudar, a gente vai te mandar outro. Falei, então tá bom. Pronto. Porque se for um tênis que eu não vou querer usar todo dia, Não tem sentido. Não faz sentido nenhum. eu não quero.
E às vezes eu mando mensagem, por exemplo, outro dia para uma amiga no shampoo. Aí a gente, como tem amizade, amiga, é bom mesmo ou é só publi? Rola esses... Porque eu tenho essa verdade, ele tem, mas nem todo mundo tem. Verdade. Então a gente vai no direct, amiga, é bom mesmo? Verdade. Ou é só publi? É verdade. Porque às isso vezes que você até acredita, né? Exatamente. E isso que ele falou da ética também é muito importante para essa construção da imagem digital também. Agora, eu vou mudar um pouquinho de assunto aqui, que eu vi um post do Rodrigo, assim, que eu achei tão interessante, onde ele recebeu lá a mensagem do seguidor, que viu você no shopping, tomando vinho e comendo sobremesa. E aí veio no direct, né, decepcionado. Não, foram várias mensagens, é por isso que eu fiz. Isso acontece muito Então, comigo. essa decepção, né, como que você lida com essa decepção do público que acha que você tem que ser perfeito porque é um profissional da saúde, e isso também engloba a Andréia, que isso acontece muito comigo, a Andréia, ela também tem esse diferencial de ser o corpo fitness, mas que tem uma vida real, né? Não tem. Sim. Então você come, bebe, viaja, faz tudo que todo mundo faz. E também deve ter uma cobrança muito grande. Então eu queria começar pelo Rodrigo para contar essa história e depois... Acho que o mundo está muito doido, né? É bebê reborn. Mas, enfim, o que acontece é o seguinte, né? Eu não sei vocês, mas eu não quero ser referência para ninguém de nada. Não. Sim. Não existe perfeição. A gente não vai competir. Porque ser referência dá muito trabalho. Mesmo se eu fosse competir, se eu quisesse tomar vinho, quem ia perder o campeonato sou eu. É verdade. Não é? Só eu. Tem que ter essa cobrança. Então, assim, na verdade é até uma estratégia de anterior beber para desidratar. Mas enfim, isso é outra história. Mas assim, o que acontece? A pessoa te mandar uma mensagem, isso já aconteceu várias vezes, não foi só uma vez, falando que está decepcionada, porque eu estava no Village tomando um vinho com a minha família. Isso vai acontecer se você falar toda semana, você vai ver. Já então, assim, avisa. Já estou avisando. Então, assim, que é uma coisa natural. Eu adoro vinho, é um momento que eu relaxo. Né? Eu gosto de bons vinhos. Inclusive, também, se for me dar vinho, bons vinhos. Que é um momento que eu relaxo. Adendo, bons vinhos. E a gente, para mim, a vida é um equilíbrio. É como eu falo, a vida é um equilíbrio. A gente treina... Eu treino 6, 7 vezes por semana. Quando dá para ser 7, é 7. Quando dá para ser 6. Quando eu consigo 7, eu vou 7. Quando não dá, eu vou 5. Mas quando eu consigo, eu vou 7. Eu gosto de treinar 7 vezes por semana. A alimentação... a gente cuida da alimentação todo dia. Quando eu não cuido, você vê no físico, rapidinho. Muda. Não engorda. Sim. Então, de vez em quando eu erro mesmo. Todo mundo. Então, eu não sou referência. Você é humano, né? Sou não humano. é perfeito, gente. Viajo, tomo vinho. Eu falo assim, a coragem de ser imperfeito. Mas até a mudança é uma coisa que hoje em dia, eu tô com 38 anos, não me incomoda tanto. Eu sei, tipo assim, passou o carnaval, eu falei, é off. Total. Claro. E aí eu sei que vai mudar, eu sei que vai aparecer celulite, eu sei que vai... Aí as pessoas estão lá, mas você tá comendo isso? Mas você tá comendo aquilo? Gente, eu tô ciente de tudo. Aí posta um vídeo na academia. Nossa, você engordou. Eu falei, gente, eu sei. É porque é uma cobrança muito por você ser rainha de bateria. Sim. Tem essa cobrança constante. Mas em março, ninguém vai desfilar em lugar nenhum. Mas aí a pessoa continua julgando e cobrando. Teoricamente, bem, ela tem que estar um dia no ano. É igual o campeão do Olímpico. O cara tem que estar bem um dia no ano. A gente tem compromissos importantes um pouco antes, mas é aquele período ali que dá uma secada, que fecha a boca, porque eu gosto mesmo de comer. Agora, por exemplo, quinta-feira era os dias dos meus ensaios. A gente chega em casa, né, Dani? O que a gente come? Hambúrguer. É certo. Chegar do ensaio... Terminou o ensaio. Só tem uma semana para o ensaio de novo. Mas ela só não falou que ela gastou 3.000 calorias Exatamente. no ensaio. Exatamente. Quem tá vendo, eu ali até mais. Ela gastou 3.000. Aí chega em casa, eu aquele vucu-vucu todo lá em casa, aquele monte de bicha que tá sempre comigo. E tudo. E hambúrguer. Então... Continua no déficit calórico. Continua no déficit. Todo mundo fica, mas você come isso mesmo ou tá só filmando? Aí mandam mensagem para os meus amigos. Na verdade, é até bom ela comer esse hambúrguer, porque ela repor rápido. Então agora vai ser mais tranquila porque ainda. se ela ficar de dieta, né? Não, porque porque senão vai perder muita massa magra, né? Ela acabou de gastar 3.000 calorias ali. Você ficou ali pode 3 baixar horas, a imunidade. 4 horas sambando, perdendo. Sim. Então eu chego muito tarde, ou que tem hambúrguer, e a gente já virou uma rotina, um ritual, e tem muitas pessoas que acham legal que mandam, vai ter hambúrguer hoje, e muita gente que fica, ela tá só filmando, mas ela não vai comer isso, ela não vai comer aquilo, e não sei o quê. E eu, gente, que loucura, que loucura. Primeiro que o corpo de carnaval
não é um corpo de fisiculturismo, não é uma mulher que vai competir, que está ali sendo julgada pela dobrinha aqui e ali, não é um corpo de mulher brasileira. E cada vez mais isso tá... eu acho até que eu recebi muito hater já muitas vezes por conta de ser muito sarada no carnaval, que só tinha, na verdade, eu e a Graciane aqui no Rio, eu, Graciane e Juju. Agora a Graciane parou e a Juju ficou desfilando só em São Paulo. Então não tinha muito esse tipo de mulher musculosa. Sim. Não tinha. Tinha a Adriana Bombom, mas ela é menorzinha que a gente, minha amiga maravilhosa, menorzinha que a gente. Essa coisa de mulher grandona, saradona, eram muito poucas. Então já ficavam aqueles comentários. De não sei o quê, tá muito forte, corpo de homem, perna de homem, que não sei o quê. Sempre criticam, né? Se tiver acima do peso, o homem que fala isso não tem a perna do tamanho dela. Se é perna de homem... E aí, então, sempre uma crítica. Então, com o que você está comendo, com o que você está fazendo. Como esse ano eu desfilei menor, eu tô menor. Eu escolhi, eu falei, quero fazer um ano mais magrinho, você vai ficando mais velha, vai querendo diminuir. Você é assim também? Não, né? O homem quer sempre aumentar. Não, porque na verdade depende muito, né? Da fase. Eu dei uma entrevista pra Globo News tem 4 semanas. Aí quando eu me vi na televisão, eu falei, tem que secar. Ih, cara, Aí eu comecei a fazer eu vejo assim, então, apareceu no vídeo, eu falo assim, se eu ver esse podcast aqui, achar que eu tô gordinho... Então vamos falar a verdade. No carnaval anterior, eu tava com quase 80 quilos, 78. Eu me vi, quando veio a transmissão da Globo, eu falei... Gente, é quase um... porque a televisão aumenta, né? Aí vou secar. Eu falei, ano que vem eu vou desfilar com 10 quilos a menos. Aí esse ano eu desfilei com 68. Eu vejo pelo vídeo. Aí todo mundo, você tá muito magrinha, seu rosto, que eu falei, gente, calma, a gente, mas graças você quer estar se sentindo bem assim, gente, pelo amor de Deus. E eu acho que depois de um tempo de treino, a gente faz o que a gente quer com o corpo. A gente tem essa como é que eu falo? Memória. Essa maturidade. De fazer, eu quero aumentar, eu quero diminuir, eu vou... Então esse ano eu quis desfilar menor. E aí também tem crítica, porque isso... Mas sabe qual é o problema? A vida das pessoas hoje está tão sem graça. Verdade. Desculpa te cortar. Que as pessoas querem viver a vida da outra pessoa. Tipo assim, a pessoa prefere 1000 vezes ver seu dia a dia, te criticar quando você não chegar na expectativa delas, do que ela sair de casa e fazer o dia dela. Verdade. Geralmente a pessoa que te critica é que não faz 1/10 do que você faz. E nós estamos vivendo assim numa era também do ego... travestido de autenticidade. Sim. Então, seja você mesmo, agora é falta de respeito, falta de educação. Então, a pessoa às vezes, eu sou eu mesma, vou te dar uma opinião sincera aqui. E vai lá e te machuca. Sim, então, a gente se teve você isso. tá acima do peso, tá abaixo do peso, tá muito musculosa, tá pouco musculosa. Sempre então, vai ter alguém pra sempre criticar. vai ter. A gente teve isso no Carnaval com a Paola Oliveira, que ela levantou até no Fantástico uma bandeira de corpos reais, porque ela estava acima do peso, talvez para mim ou para você, mas para ela não estava. Isso. E aí ela começou a ser muito... Ela aparecia no ensaio, aparecia no ensaio, e ela começou a ir menos. Não esse ano, no ano anterior. Começou a ir menos, e cada vez menos, e usar macacão, só ia de macacão. Depois que ela fez essa virada de chave, de aceitação, no último carnaval agora, que foi o último da despedida dela, ela ia nua, com o corpo que tivesse, e aí as pessoas começaram a entender que ela está feliz, que ela não ia emagrecer porque tem aquele comentário do João, ou do Manuel, ou da fulana, e a maioria de mulheres, né, por incrível que pareça. Imagina a carinha da fulana para ter coragem de falar mal de Paola Oliveira. Deus! Mas foi muito legal. Não, às vezes a pessoa está sedentária em casa, lá por trás do computador, e falando mal da outra pessoa. Mas foi, assim, um movimento muito legal que ela fez pela visibilidade que ela tem. Ela conseguiu chegar no Fantástico com essa coisa do carnaval com corpos reais e tudo mais. Sim. Ela começou a virar a rede social dela muito para isso. Os vídeos dela já eram diferentes. Ela ia para certos lugares entrevistar outras mulheres de carnaval mais velhas, mais novas, mais gordas, mais magras. E aí, com essa força que ela tem de mídia e com tudo isso ficou muito forte esse ano. No carnaval, principalmente. Então... Um dia antes do carnaval, eu estava lá na Globo com ela gravando, que eu fico como consultoria junto com a Socila, a escola de etiqueta, né? Então a gente fica de consultoria ali para mesa de jantar, então para tudo isso. E ela estava ali em cena também, eu vi, que mulher linda. Linda. Que mulher linda, gente. Como que as pessoas criticam. Linda, né? Vai ser um dia antes do carnaval. Vai ser difícil até botar uma rainha à altura dela, porque
Linda, linda, linda. E com qualquer... Assim, Paola desfilou há 3 anos atrás, seca, magérrima, no ano que a Grande Rio foi campeã, de vermelho, maravilhosa. E depois, anos seguintes, já com outro corpo, com outro peso, e linda da mesma forma. Da mesma forma. Ela linda não da tem mesma como forma, não mas é ficar isso que eu tô linda. falando. Tipo, as pessoas têm uma cobrança muito grande pelo posto que você ocupa, porque no carnaval ainda são 2 bolhas a atravessar. É o da população toda querendo o seu corpo perfeito e da bolha do carnaval que acha que não tinha que ser uma famosa, que não tinha que ser uma mulher branca, assim, que tem que ser uma passista da comunidade. Então, ela estava ali entregando tudo que ela... Tudo, linda, maravilhosa, e as pessoas criticando. Então, eu vejo por mim. Muitas vezes, vem muita gente que fala, tá muito forte, a perna é de homem, é um Robocop, é isso, é aquilo. E isso muda eu acho que o carnaval é pra todo mundo, né? É Carnaval pra todo mundo. A gente teve uma musa fitness agora que entrou. da mulher O brasileira. carnaval é pra todo mundo. Eu não sou a favor, não no caso da Paola, pelo amor de Deus, que ela é linda, mas eu não sou a favor do romantismo à obesidade. Nem Nem eu. Isso nem eu sou totalmente... Mas ela não tá obesa. Não, ela não tô falando ela. Só assim... Eu também mas não. falar mal da Paola, Não você dá. que fala mal da Paola, você tem que ser muito lindinho, hein? Gostosa. Tava uma gostosa mais carnuda. Tem que ser muito pra falar, bonitinho. pô, tem que ser muito bonitinho. E eu vou falar, e a Paola é esse exemplo, assim, dessa coragem de ser imperfeito. Sim. Que vocês vivem isso também. Mas ela também demorou muito, assim. Eu acho que ela... Demorou, né? Demorou. É. E quando ela fez, parece que foi uma libertação de todo mundo. Porque o mais fácil é a pessoa ser perfeita nas redes sociais. Sim, no sim. mundo de internet que a gente vive, Sim. o mais fácil é ser perfeito. Sim. A família margarina, a pessoa perfeita que não bebe, não come doce, não Sim. come açúcar. Eu Isso posto é fácil. tudo. Na minha casa tem muito doce sempre, porque eu gosto de fazer e eu tô sempre com a casa cheia. Sempre tem muito doce lá em casa. Hoje minha enteada vai jantar lá com o namorado, já mandei fazer brigadeirão, isso, aquilo, outro. E eu posto sempre tudo, que é uma vida real. Eu tinha uma cobrança lá nos meus 20 e poucos anos, muito maior em relação ao corpo. Que hoje eu acho que dá pra você... Quer estar em dezembro com um corpo legal? Eu acho que hoje dá pra você manter aquilo ali... Sim. Sem essa maluquice, sem essa... Como ele falou do vinho do final de semana, eu também não abro mão. Com certeza. Até se eu não for pro Village, se eu estiver em casa, eu não abro mão do meu vinho. Tomar um vinho em casa é uma delícia. Sabe que você falou esse negócio do parecer ser alguma coisa que não é? Uma vez eu tive uma reunião com uma RP famosa que ia trabalhar comigo, enfim. Acabou que nesse dia eu nem fechei com ela por isso. Na verdade, eu não fechei com ela. A gente sentou pra tomar um café no shopping. Ela, vamos sentar no shopping? Vamos. Com 2 minutos de conversa. Ela falou pra mim, Rodrigo, você tem que entender que não é o que você é o que você parece ser. Eu falei, obrigado, fica com Deus. Eu levantei e fui embora. Nunca mais olhei pra cara dela. Falei assim, obrigado, fica com Deus, acabou a reunião. Ela, porque eu falei, não é isso que eu quero. Eu que trabalho com estrategista de imagem também, eu vou dizer, não, você tem até que parecer ser, mas alguém que você é. Porque, por exemplo, você às vezes é um fotógrafo sensacional, para não falar palavrão aqui, Flórida. Você tem que mostrar que você é esse fotógrafo muito bom. Sim. Também não adianta você ser e não mostrar, é isso que eu falo do posicionamento digital. Então, assim, agora mostrar ser o que você não é bacana. Sim. Agora, mostrar o que você é de verdade, isso é o posicionamento. Se você chegar nas pessoas, se você chegar nos negócios, as pessoas te reconhecerem por quem você é. Você imagina, por exemplo, eu conheci a Andréa só da rede social, a Andréa só me conhecia da rede social. Ela chega aqui e fala, pô, o cara não tem nada a ver com aquilo que eu pensava. Cai! Porque na hora já caiu. Tipo uma máscara. Já não tem conexão. É isso que eu tô querendo dizer. Cria, com certeza. Então, o mais importante é você, cara, ser você o tempo todo. É tão difícil assim. As pessoas têm que criar personagem. Isso aí. Se você não gostar de mim, azar. Legal. E aí, em cima disso, sim, você mostra, igual vocês fazem no dia a dia, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, na verdade. Na vida não é assim? Na vida real não é assim? Com certeza. Tem gente que gosta de mim, tem gente que não gosta. Na vida real. Na digital também. Na internet vai ser. Porque a vida é muito mais fácil mostrando a perfeição ali, né? E aí, quando você tem essa coragem eu acho de chata ser a perfeição, imperfeito... É chato. As pessoas cobram isso. Você acha chata a perfeição? Eu acho. Eu acho muito chato. Acho horrível. Deus me livre, viver de dieta, viver sem tomar o meu vinho, comer o meu doce do fim de semana. Porque isso não é saudável. Isso que eu quero dizer. Não é psicologicamente saudável, né? Não é saudável de forma nenhuma. Porque pensando em todos os pontos, a partir do momento que você vive um psique da sua saúde, do corpo, o teu mental vai pro saco, tua parte familiar vai pro saco, sua parte social vai pro saco. Vai ficar mais difícil você fazer negócio. Mas não vai? A gente sabe para fazer negócio, toma um vinho. Você não vai poder fazer negócio. Você vai perder menos dia. Então, pensando em tudo,
Você não consegue manter um negócio. Você vai E um pra Disney com a casamento? sua filha, quer tomar um sorvete, você não vou tomar não, filho, que eu tô E um de dieta. casamento, imagina, se você é competidor, aqueles neuróticos que não comem nada. Comer um frango batata doce. Aí eu vou hoje. aqui jantar no restaurante, seu marido não janta, não bebe, não come. Não, eu já Imagina. comi minha marmita no Já carro. comi minha marmita no carro. Mas eu já vi isso, gente, de pessoas assim que não são atletas, nem rainha de bateria, nem médico, pessoas normais Doente. que É levam doente. Eu não ando com marmita comida. para uma festa, para um casamento. Mas o que eu tô te falando, essa Não, pessoa... E eu olho, ou abre um ovo Você me fedorento dentro da perdoa. festa. A pessoa que leva a marmita... Aí eu fico assim, Não, eu acho tudo absurdo. bem, eu respeito, mas eu fico assustada, igual o bebê reborn. Não, a pessoa que leva... Respeito quase não respeitando. É o respeito assim, não vou falar nada, Nada. nem ali, nem expor a pessoa, mas é ficar assim, gente, imagina... Tudo bem se a pessoa é feliz assim, agora eu não conseguiria viver primeiro nunca que eu não feliz acredito que é assim. A pessoa que vai pra uma festa e leva uma marmita é o direito dela. Mas Sim. ela é doente. Ela tem que entender isso. Porque mentalmente... Porque quando você adulto faz alguma coisa para um certo fim. Sim. Concorda comigo? Sim. O cara que vive 100% disso sem ter um fim... Não O fim tem é só estar ali. O fim é só... Quando tem um problema, Só ser perfeito. estou com um problema de saúde, não só posso comer isso. Quando tem uma coisa, agora assim, pra vida, jamais. Não Jamais. existe. Não, ser perfeito Gente, é já- o que ele falou, é muito chato. E eu não chamo isso de perfeição. Já Eu não trabalhei com um chamo. monte Ainda de tem atleta isso. bodybuilder, campeão. A definição ninguém faz de isso. Definição perfeição. de perfeição. Eu acho até meio... Musa Fitness não faz isso. Não. Atleta bodybuilder de Olímpia não faz isso. É muito raro. Só quando o cara tá perto da competição. Tipo, Perto faltando de 3 competição. meses, ele Aí começa a fazer aí isso. tem que fazer. Mas, em geral, ninguém faz isso. Aí o cara que tá lá em casa com a barriga desse tamanho... Agora eu vou fazer minha marmita pesadinha no casamento. Sim. Como se fosse mudar. Eu acho até que em determinados momentos eu até admiro quem consegue comer direitinho. Mas não pra vida, né? Mas eu não consigo. Não ando com comida na rua, em hipótese nenhuma, nem pré-carnaval, nem nada. Eu consigo fazer escolhas melhores. A gente está aqui, chega ali, pede um peixinho, alguma coisa. Eu legume. consigo fazer escolhas melhores. Agora, andar com bolsa de marmita... Agora, André, eu também queria te fazer uma pergunta aqui. Assim como você, essa potência toda como mulher, que inspira muitas mulheres, Ai, né? obrigada. Esse empoderamento, que é inspiração, né? A gente olha assim, nossa, eu vejo lá, todo dia eu tô curtindo, comentando as fotos da maravilhoso. Andréia, e é uma inspiração. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que também vem julgamentos, assim. Por você, eu me identifico também. Você ser mãe e ter um corpo Exposto. perfeito, exposto. E assim, às vezes algumas pessoas pensarem assim, como ela tem um corpo perfeito e se cuida muito bem, anulasse você por ser uma boa mãe. Como Sim. se isso anulasse você de ser uma boa mãe. Você sofre isso? Sim, e a primeira pergunta que vem não é nem sobre em relação a filho. É a pergunta machista. O seu marido não se incomoda? O seu marido deixa? Deixa e aplaude, meu bem. Deixa. É muito louco. Sempre é isso. Tipo, você tá... Eu desfilo... Eu costumo dizer, eu desfilo de biquíni, e cada ano que eu tô ficando mais velha, que eu achei que eu ia começar a usar maiô, tá cada ano menor. Porque eu fico mais... Esse ano, por exemplo, foi um ano que eu emagreci muito, tava super feliz com o meu corpo. Eu cheguei pra mim, eu quero menor, eu quero ir nua. Eu treinei pra caramba, eu fiz dieta pra caramba, eu quero ir nua. E aí, o meu marido tá ali, desfila do lado, batendo palma, filmando, Desfila do tirando lado e fala, é foto. minha. Né? Tipo, mas você a primeira- como homem, Você é fala muito assim, doido, né? Seu minha. marido deixa. É Não, eu muito prefiro que ela doido. fique no sofá comendo brigadeiro todo dia. Mas isso pra Que mim é ela não muito se doido. cuide, tipo. Porque a pergunta não é nem em relação a filho como mãe, que meu filho é muito sambista, meu filho na verdade, meu filho ama, meu filho é meu Sim. apoio desde que ele tem 5 anos e assim, quando vem aqueles bastidores ali que vem o Globo, o pessoal entrevistar, todo mundo já sabe até o nome dele. Posso falar com o Reinaldo? Posso seguir com o Reinaldo? Porque eu já venho acompanhando ele, crescendo ali, desfilando do meu lado. Porque, na verdade, eu entrei no carnaval quando eu casei com o pai dele, que a família dele tem uma escola de samba Sim. aqui no Rio. E aí, então, meu filho já nasceu nesse meio, então meu filho ama, não tem esse tipo de ciúme ai, minha mãe tá com a bunda de fora ali, com o corpo de fora aqui. Ele não tem. Não, mas eu não digo em relação a ele. Eu Você digo diz- em relação, assim, às outras pessoas, o julgamento das outras pessoas. Ela cuida tão bem do corpo, E não- como que ela é mãe? Mãe, sim. Como anulasse, assim, você, tem um corpo bonito, Muito- tipo, não só tem se tempo cuida. pra cuidar do Sim. filho. Hoje ele Esse já julgamento. hoje ele já tá com 19 anos, já faz faculdade, super bem criado, super bem educado. Se você tiver a oportunidade de conhecer meu Sim. filho, você vai ver que é um príncipe, todo mundo se apaixona por ele. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu criei muito sozinha, porque eu me separei do pai dele quando ele tinha 5 anos. Então,
eu fazia toda a minha loucura de vida de carnaval, de treino, e meu filho sempre junto. Eu treinava sempre em academia que tinha natação, que tinha jiu-jitsu, que tinha judô, porque eu tinha que fazer meu treino e ele fazia a atividade dele. Sempre foi meio assim, nós dois muito juntos. Mas tem esse julgamento, principalmente que o meu filho... Ninguém vê esse lado. Meu filho chegou na adolescência e engordou. Meu filho não gosta de atividade física. Ele não gosta. Eu já tentei tênis, futebol, basquete, vôlei, jiu-jitsu, treino, peteca, tudo que você imagina. Ele não gosta. Ele é super inteligente. Meu filho, com 15 anos, passou para todas as faculdades de Direito do Rio, Federal, não sei o quê. Aí não deixei entrar no primeiro ano. No segundo ano, eu deixei entrar. Entrei com mandado de segurança para ele não cursar o terceiro ano. Sim. Se formou em inglês aqui em Nova York, lá fora, com 14 anos. Meu filho é super nerd, super inteligente. Então, é outro perfil. É outro perfil. Por mais que eu tentasse muito, é outro perfil. Mas as pessoas, pequenininho, eu obrigava a ficar 1 hora ali no jiu-jitsu. Passou de uma certa idade, você não tem mais controle. Com certeza. E aí, quando eu tô com ele na rua, muita gente deve falar, que já falaram até pra mim diretamente. Então, isso mas você que eu se queria cuida saber. tanto. Não podia prestar mais atenção na alimentação dele. Podia prestar mais... Ainda tem outra questão. Ele virou... Com mais ou menos 10 anos, ele resolveu que não comia, 9 ou 10 anos, que não comia mais carne por causa dos bichos. Ah, meu Deus. Não Vai comia matar o mais bichinho, né? E aí eu fui contra aquilo e aí ele começou a cozinhar. Não, eu vou fazer minha comida, que não sei o quê. E com isso engordou mais, porque quando você... Eu não sei se um vegano adulto, mas um vegano criança, é muita limitação. Ele cai muito no carboidrato. Acaba comendo muito carboidrato, Verdade. porque não Isso. tem proteína. Cai muito no saciedade carboidrato. diminui. E ele começou a comer coisas horrorosas, tipo soja, cogumelo com não sei o quê. E aí ele ficou nisso. De uns anos, 2 anos, mais ou menos 3 anos pra cá, o meu médico, porque sempre tem que ser alguém de fora falando. A mãe falando, eu sei A exatamente mãe falando isso. não adianta. O meu médico, que é muito meu amigo, Diogo, convenceu ele a voltar pelo menos com peixe. Ele hoje come peixe, tudo que é do mar. Sim. Mas uma carne sangrando, eu acho que ele nunca vai comer mais. Mas, assim, isso engordou mais. Então, tinha muito esse julgamento. Ela malha todo dia, mas não leva o filho. Meu filho já malhou até na minha academia mesmo, já ficou muito tempo na minha academia, mas ele fica um tempo e Ninguém para. quer tentar entender, né? Sim, E a genética também é diferente da família do pai dele, que tudo isso influi muito. Influi. Então, hoje ele está numa fase da vida fazendo estágio e estudando muito sacrificante, que eu não consigo nem mais cobrar isso. E outra, é um homem, não dá mais para você ter esse tipo de cobrança. Mas teve durante muito tempo. Me machucava, óbvio, porque eu tenho plena consciência da mãe que eu sou e que eu fui. Maravilhosa. Isso não me diminui em relação a ele tá gordinho, ele não tá, porque ele é um filho de ouro em outras questões. Nunca vai ser um atleta, não espere do Rinaldo, assim, competindo, não vai ser, porque não é o perfil dele, ele não gosta. Quando ele fica aquela horinha ali na academia, é por obrigação mesmo. E eu entendo que os seres humanos são diferentes. E para mim é o meu melhor momento do meu dia. É um start, talvez esse start aconteça quando você menos esperar. Verdade. Pode ser. Acontece. E eu acho também, assim, essa cobrança, eu sofri isso também. E essa cobrança por você ser mulher também. Sim. E não acharem que você não cuida do filho e sim. cuida de si. Sim. Porque, assim, a gente vive também nessa geração onde, assim, o que o pai faz, nossa, que pai maravilhoso. A mãe ali tá ralando. Sim. Faz mais do que obrigação. Sim. Então, eu acho assim, ninguém entende uma mulher tão bem como outra mulher. Mas eu acho que... Porque a gente sabe exatamente as batalhas daquela outra mulher e sente na pele como é ser forte todos os dias. Só que às vezes quando eu vou buscar minha filha, vou levar minha filha na escola de manhã, não levo todo dia, mas quando eu levo, na escola da minha filha você entra com o carro e aí entra lá dentro e faz a filinha, né? Que aí vem a moça buscar. Tá. Sim. E aí... Quando acontece isso, você vê que as mães do lado de fora entregando o filho, a maior parte está com roupa de ginástica. Ou seja, elas levam o filho e vão para academia. Hoje. Não, sim, porque hoje quando em dia. eu ia de roupa de ginástica, sei lá, há 12 anos atrás, eu vi meu filho tá com 20 agora, vamos lá, ele com 5 e 6, era... Absurdo, né? Absurdo. Eu tenho um de 18 e um de 8, então eu vivi
Não, Os e hoje dois. Não era? Mas eu admiro eu tanto, ia muito de sabe? roupa de malhar e ficava assim, todo mundo olhando. E ainda mais se for uma turminha de mães mais velhas. Esse é o problema, porque eu acho que às vezes a crítica vem da própria mulher que era pra ela Sempre é da estar mulher. ali Sempre é da entendendo a mulher. Hoje em dia as mulheres são mais unidas, mas não era. É. Eu sinto que a rede social, que a internet, fez muito esse movimento. Sim. Mas não era. Eu chegava de roupa de malhar e era assim. E eu super admiro. Porque, assim, ela poderia estar fazendo várias coisas. Mas ela resolveu cuidar da saúde dela. Sim. Isso também é um ato de amor. Você cuidar da sua saúde também é um ato Com de amor com seu filho. certeza, Com certeza. Não só com seu filho, mas também com seu marido. É. Sim. Isso é um ato de amor. Então, na verdade, eu fico tão feliz quando eu vejo que as mães de... Eu sei que muitas pessoas podem criticar, né? Sim. Enfim, as pessoas criticam tudo, né? Tudo. Ai, tudo. Mas, enfim, eu acho tão lindo. A mãe tá levando o filho e tá se cuidando. Ai, mas ela não trabalha. Não, o que você tem a ver com isso? Você não sabe a vida dela? Você não sabe a vida dela, exatamente. Verdade. É. Você não sabe a vida dela? Se ela Pelo Você amor já de Deus. percebeu também que às vezes as pessoas estão mais preocupadas, assim, em te vigiar do que admirar? É isso. Sim, né? muito. Mas é muito mais fácil vigiar que admirar, né? Porque admirar você tem que reconhecer seus erros. Sim, É uma sim. admiração, às vezes, disfarçada, mas está te vigiando, não está Sim. te admirando, né? Sim. É tão raro, eu acho tão bonito quando alguém chega. Cara, te admiro tanto. Porque isso é difícil. É difícil. A pessoa honesta, né? Porque você sabe quando é honesta e É, quando não é. dá pra Quando é sentir. honesta, que você fala assim, cara, que Dá pra legal. perceber. Como dá o pra sentir. Cadu fala, né? Frequência, vibração, Frequência, Energia. E como que vocês fazem, assim, para a saúde mental disso tudo, assim? Para lidar com isso tudo, com essa cobrança da perfeição? Hoje em dia eu não lido mais. É. Eu simplesmente ignoro, assim. Eu acho que é como o Rodrigo falou. Tem gente, até na vida real, na internet, vai ter gente que vai gostar de você e tem gente que não. Sim. Eu acho que trouxe muita gente para perto de mim quando eu comecei, na internet, que eu digo agora. Quando eu comecei a postar mais essa realidade das bebedeiras. Eu fui no aniversário de uma amiga segunda-feira, que eu tava falando pra ele. Uma coisa que eu nunca me imaginei fazendo. Eu tava em cima do palco com o bonde do Tigrão dançando El Chan. Eu não sou essa pessoa nas festas, mas eu bebi um pouco a mais. E ela ficou, vamos, amiga, dançar. Pô, mas eu não perderia essa oportunidade. Foi muito Tá com o engraçado. bonde do Tigrão. Dançando com o Tchan. Dançando El Chan. Eu também não perderia essa oportunidade. Teve o Réveillon que teve bonde do Tigrão e eu Não também, tem como você adorei. perder essa oportunidade. É verdade. Nossa, e aí, daqui a pouco, eu falei, gente, eu bebi demais e tal. E eu falei disso no dia seguinte, cheguei na academia destruída, com uma cara de ressaca, e falei disso. E isso afasta muitas pessoas que criticam. Ai, mas ela vem de uma vida assim saudável, ela postou o suplemento tal semana passada e agora tá aí postando bêbada. Equilíbrio. Tipo, Equilíbrio, né? Cara, então, mas muita gente também se aproximou por isso, porque eu acho que a mulher é isso. Todo porque ser humano é isso. Cria identificação. Sim, eu também fiz A outra isso. mulher Eu também fala- treino de segunda a sexta, mas sábado eu também bebia. Lembra a nossa conversa ontem? Você ia falando, você criou identificação comigo. Eu fui Sim. me identificando. Eu acho Sim. que isso é o legal. É. Né? Não aquela mulher que, fica ali, a perfeita, A né? perfeita. A perfeição em pessoa. A perfeita. sabe o que acontece? Eu acho que quando você se deixa... você fica chateado com crítica, é porque você não sabe quem você é. Sim. Isso a espiritualidade ajuda bastante, né? Você descobrir quem você é e tudo. Mas eu acho que as pessoas não sabem quem elas são. Isso é muito importante. Quando eu sou criticado por uma coisa que eu acredito, isso não importa. Porque é o que eu acredito, né? Eu te É uso outros. igual aquela coisa, né? Quem é você sem falar o que você faz? A maioria não consegue. É. Porque as pessoas não sabem quem elas são de verdade. É. Então, como eu sei quem eu sou... te peguei pegando vinho. Vinho e bom. E do e vou bom. te falar, e era bom. E semana que vem vou estar de novo. E semana que vem eu vou estar de novo. E olha lá, se hoje à tarde me der vontade, eu abro outro. Isso aí. Porque a verdade é essa. Você sabe quem você é, a crítica não te afeta. Desculpa. A maior parte das pessoas se afetam com crítica Sim. porque elas não sabem quem elas são. Só por isso. É. Né? E você vê artista, entrou em depressão porque estou sendo criticado. Por quê? Porque você falou o que você pensa. É. Pode ter certeza, tem gente que não gosta de você mesmo, mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta. E tem gente que vai te criticar independente do que você faça. Com certeza. Se eu postar malhando 2 vezes por dia, 7 dias por semana, tomando só água, nossa, mas você não vive, não? Só bebe água. Você só isso. come batata Nossa, doce eu não com queria ter frango. essa vida, não. É, mas é em relação a tudo. Assim, eu até treino mesmo. Eu sempre priorizei muito qualidade do treino, amplitude, do exercício e tudo. Eu tô lesionado, tô com o joelho machucado de um ano já. E comecei a encurtar muito, diminuir meus movimentos e tudo.
eu recebi, mas tanta gente falando, não sabe treinar, não sabe não sei o quê. Ué. Gente, eu treino há mais de 20 anos. Se eu tô Gente. fazendo o movimento dessa forma, é porque eu tô com uma limitação. Gente, isso da pessoa aí... Mas veio muito, eu botei um riozinho de ir, treino. Veio muita. Falta de educação, né? Falta de educação, de respeito. Eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas, de fiscal de treino, que a maioria delas não deve ser formada em nada, nem educação física, nem ortopedia, nem nada. Treinou um mês. Mas tá ali falando que eu tô treinando errado, que eu não podia estar fazendo aquilo, que eu não sei o quê. Então, assim, é em relação a tudo, a comida, a comportamento, em relação a tudo. Isso eu acho que sempre vai existir. Mas é o que ele falou. Você tá muito seguro de quem você é? Então, por isso que você perguntou como você lida com crítica. Hoje em dia eu não lido mais. Haters, né? Hoje em dia eu não lido mais. Rodrigo, Porque ou eu bloqueio, ou eu não vejo, ou eu ignoro. Aquilo que a gente estava conversando hoje em off aqui, que eu fiquei... o Rodrigo estava falando que ele bloqueia, né, Rodrigo? Conta um pouco aqui pra gente. Não, já bloqueei muito. Agora eu fixo. Agora fixa. Que dá mais engajamento. Conta Antigamente pra eu gente bloqueava. aí, Não, porque, às vezes, quando eu falo de medicina, geralmente não causa tanto problema, porque as pessoas acabam respeitando, né? Porque eu falo Claro, você é baseado em artigo e tal, e as pessoas é. acabam não discutindo muito. Quando aparece para discutir ciência, a gente discute ciência. Mas quando você se posiciona como comunicador, como influenciador, como outra coisa, influência é você também, as pessoas saberem aquilo que você pensa. Eu acho que até como médico, Rodrigo, se você não sabe que a pessoa assunto mais polêmico, por exemplo, hormônio, agora essas canetas. Olha, vamos entrar então, que eu quero saber. Eu acho que o público de casa também quer saber. Se você entrar num saber. assunto mais polêmico, acho que até como médico vai ter gente para falar. Sim, vai ter gente para falar, não mas vou assim... nesse louco. Que bom. Mas que maravilhoso. E tem gente que vai falar, nossa... Porque isso é posicionamento. Muito. Você sabe o que é posicionamento? O que é branding? Branding é você definir para quem você não quer vender. Sim. Isso aí. Isso é branding. Posicionamento é isso. É quem eu não quero me acompanhando. Isso é posicionamento. Porque você se posiciona, você está escolhendo. Você está nichando quem você quer que te acompanhe. Eu defino quem eu não quero me acompanhando. Isso é posicionamento. Né? Então, eu acho isso. Agora, quando você fala aquilo que você pensa, isso que eu estava falando, né? E aí chega alguém e me xinga, antigamente eu bloqueava. Eu bloqueio ainda, tenho que aprender mais com você. Eu bloqueava. Agora eu vou fazer igual. Agora eu fixo. Fixar é ótimo, gente. Não é ótimo? A pessoa fica com vergonha, ela apanha tanto depois das outras pessoas que ela faz o comentário. Da sua tribo. E ela me bloqueia, quem bloqueia é ela. Então, assim, e eu parei de bloquear. Porque, na verdade, agora eu deixo as pessoas terem suas opiniões. Porque bloquear, às vezes, a pessoa é tão ruim que faz um fake pra poder voltar a te perturbar. Não, mas se você fixa, fala assim, ele não tá nem aí. E realmente eu não estou nem aí. Eu também isso aí. não me incomoda. Mas realmente eu não estou nem aí. Igual, é a mesma coisa, fala assim, Rodrigo, qual é o seu time? Vasco. Nossa, eu sou Flamengo, Vasco é horrível. Ok, Ué, mas eu não vou deixar de ser Vasco. Lógico. Ó, eu sou Flamengo, você é Entrando Vasco. para um lado totalmente que ela vai me entender de mulher. Eu tava com 80 quilos, como eu falei pra vocês. Tava grandona, assim, uma coisa meio... Assim, eu não quero mais aquele corpo. Mas tem gente que acha lindo, que fala, eu prefiro quando você era grandona. Aí, um colotezinho aqui assim, ó. Aí ele me filmava, os meninos que andam comigo, nos eventos e tudo. E eles editando para tirar as partes que tinha celulite e colote que me incomoda. Muitas vezes, ele falava assim pra mim, eu tirei aquela parte que eu sei que você não vai gostar do colote. Chegou uma hora que eu falei, deixa. Eu tô assim mesmo, deixa. Eu tô assim mesmo, deixa tudo aí. Porque... Ou eu vou tomar vergonha na cara e vou emagrecer para sair essa celulite daí, que eu sei o caminho, eu sei o que tem que fazer. Eu ainda corto essas partes, eu ainda tenho que amadurecer não, mas isso. Não, porque eu não corto mais. Não, porque é você. Isso é uma coisa importante. Assim, por exemplo, eu não deixo de aparecer independente de como eu esteja. Teve uma época, ano passado eu quase morri, peguei cólera. Cólera? Nossa, não uso cólera eu tanto também, tempo. há muitos anos. Tiveram poucos casos no Brasil e a suspeita foi cólera. Eles não conseguiram fechar, fui parar no Copstar morrendo. Meu Deus. E aí a verdade é o seguinte... Enfim, não quero entrar em detalhe porque é fedorento o negócio. Mas assim, eu fiquei mal, né? Fiquei mal. E aí, quando isso aconteceu, eu tomei muito remédio, tomei muito antibiótico, tomei muita coisa para poder recuperar. Hidratação venosa. Eu cheguei no Copstar, botaram 5 litros de soro para começar a hidratar, porque eu estava desidratado. Esse negócio foi muito feio. E aí eu... Inchou. Beleza. Aí enchei. Saí do hospital no domingo. Terça-feira eu estava na Cissa Guimarães, na TV. Aí o pessoal da agência, eu tenho minha agência, né? Sim. Creators. Você vai? Lógico. Vou. Não, mentira, não era Creators, era assessoria. Você vai? Eu falei, vou.
mas você tá bem para ir? Eu falei, bem eu tô, só tô inchado. Beleza, fui, fiz o negócio. Eu não ia sair na rua depois? Sim. Eu ia sair na rua. Eu não ia aparecer no Instagram depois? É. Eu sabia o porquê que eu tava assim? Eu sabia. Qual o problema do que os outros vão pensar? Então, mas porque isso que é importante isso a gente... é uma maturidade, assim, né? eu não vou lá porque eu tô inchado, desculpa, estou andando, sabe? Mas foi isso que eu pensei, assim, tipo, eu tô com um macaquinho bem pequenininho, que mostra o colote todo. Se as pessoas que estão ali, que é a comunidade que me abraçou, que é o lugar que estão as pessoas que são importantes pra mim, estão vendo o meu culote e a minha celulite? Que bom! Por que eu não vou postar na rede social para os outros verem também? Antes eu ficava... É bom que para não te criticar. Fala assim, nossa, é uma mulher mais real. Antes eu ficava com essa preocupação. Agora eu falo, deixa, posta. Se o vídeo tá bonito, posta. Se eu tô bonita, posta. E aí, daqui a pouco, deu uns mesezinhos, sei lá, uns 3, 4, eu já tava seca, bem sem nada, sem no culote. Tava lá de novo com o macaquinho enfiadinho. Não, e maravilhosa. Gente, não, a Andrea falando aqui que ela tá com isso, com aquilo, não consigo Não, mas amiga, visualizar. quando aumenta o peso... Ela é perfeita. Quando aumenta o peso, aumenta tudo. E tem regiões que cada um tem mais... eu não sou na barriga, é culote, costas. E pior que é estratégico, né? Às vezes aumenta o peso quando tá massa muscular. Foi meio que umas férias, assim. Eu fiquei sem treinar porque machuquei o joelho. Sim. E aí comecei a comer tudo, mas tava de boa. Pra mim, tava de boa. O ruim é só as roupas, né? Mas estava de boa em relação àquilo. Só que quando começou os ensaios, que as roupinhas ficam menores, porque você não vai ver uma rainha de bateria de calça comprida na frente da bateria. Então, quando começou os ensaios que as roupas ficaram um pouco menores, que eu comecei a ver o estrago das minhas férias. E aí eu comecei a podar aquilo no vídeo. Eles mais já me conhecem, já tiravam. E aí chegou um dia que eu falei, deixa, bota, o vídeo tá lindo, deixa. Tá valendo. Tipo... Tá valendo, né? E, Rodrigo, eu acho que você, assim, é um comunicador muito bom. Você tem aquela habilidade retórica, né? Não sei se você sabe disso, que você tem essa habilidade de comunicar bem, persuadir naquilo ali que você tem autoridade. E você treinou essa habilidade? Ou é natural seu? Eu sou formado em teatro. Isso é maravilhoso, né? Sou formado em teatro profissional. Eu fui ator durante muito tempo de teatro. Nunca quis ser de televisão. Eu sempre gostei de teatro, né? E isso me ajudou muito na comunicação. Porque hoje eu vejo... Tem hora que a gente para pensar... Fez diferença, então. Tem hora que a gente para pensar, por que eu fiz isso na minha vida? Não, e de teatro para medicina. E aí tudo se linkou. Mas tem tudo a ver. Tem. Hoje tem. Porque hoje em dia... A medicina... Você não consegue crescer como médico hoje, tô falando hoje. Se você não for um bom comunicador. Sim. Hoje em dia o médico tem que ser médico e tem que ser influencer. Você tem que ser influencer. E isso é uma coisa que me ajudou muito, né? Hoje eu me considero comunicador de saúde, tanto que todas as minhas atitudes hoje são relacionadas à comunicação de saúde. Quero pegar um espaço que tá aberto ainda aí na saúde. Eu tenho vários projetos em andamento, pensando, mas que eu acho que só foram possíveis por conta do teatro. Eu acho que o teatro me ajudou... então, te ajudou a essa comunicação, essa habilidade retórica que você tem. Para mim, se tiver na plateia de 20 pessoas, 280 mil... Eu sei o que eu sou, sabe? Sim. É isso. Mas é isso mesmo, tudo na nossa vida vai conectando. As coisas assim. Muda muita coisa. E, Andréia, agora eu vou falar aqui um pouquinho de influência na hora de criar um conteúdo assim. Eu costumo dizer que tem 2 tipos de criação de conteúdo, né? Tem aquele que a marca quer que você seja um quebra-cabeça, ou seja, é exatamente assim que eu quero. E tem aquela que quer que você seja um Lego. Que é o explore a sua criatividade. Então, e eu recebo mais o quebra-cabeça. Eu acho que até por uma coisa do corpo. Como é mais marca de roupa, é o que eu faço mais, a empresa que eu fiquei esse ano todo de suplemento até não me deixa muito livre. Mas quando é roupa, normalmente E aí, como que você lida com essa marca que te limita, assim? Então, eu não sei se eu já me acostumei. Eu não sei se pela minha idade, eu costumo dizer muito que eu não sou da geração TikTok. Eu acho que pela visibilidade... Eu entrei no TikTok ainda não também. Eu também não. E eu não sei se eu vou conseguir... essas meninas mais novas, têm muita facilidade... Até do dia a dia. Até do dia a dia. Já acorda aqui, bom dia, o telefone aqui, ó, bom dia, não sei o quê. Eu não tenho essa... No meu tempo, quando eu comecei com essa história de vida pública...
a nossa vida era pública quando a gente estava no local público. Eu ia, tipo, gravar um programa de televisão, eu ia pra frente da bateria na minha quadra de escola de samba, e só. E a vida era muito reservada por atrás, né? Hoje em dia, se você não abrir, você não tem engajamento. Hoje em dia tá tudo muito bom dia, boa tarde, tô comendo isso, tô comendo aquilo, tô indo no médico, tô doente, tô não sei o quê. Eu tenho essa dificuldade. Então, quando vem uma marca pra mim, olha, eu quero vídeo assim, assim, a foto assim, assim, pra mim é de boa, porque eu sou mais antiga. E estrategicamente eu acho que eles erram muito. Erram muito. Porque quando eu sei que é uma Eu tenho essa consciência. eu não compro. Sim. Que fica com aquela cara muito... Eu já caí em publicidade sem querer. Sabe como? Como? O cara tá com um boné, eu falei, bonito esse boné. De onde é esse boné? Aí eu paro, dou print da foto, vejo a marca do boné e vou procurar, falo, vou comprar esse boné. Ou então um relógio. Não tá ali muito explícito, né? Tênis. E o cara tá fazendo publi sem eu saber que ele tá fazendo publi. Por exemplo, Mas se eu ela acho começa a botar roupa malhando, Sim. com a logozinho aqui, Vai vender muito mais. A pessoa faz mais print pra do que ela procurar. parar e falar o nome. Tipo assim, gente, ó, essa roupa é maravilhosa. Tá aqui o link, o cupom. Se a Mas pessoa mulher vê... também tem um lance de vestir bem. Mulher também é um pouco diferente. Porque a gente quer, pelo menos numa peça de roupa, eu quero ver se vestiu bem. Ela não precisa... não precisa Não, tanto. tô falando do contrário, entendeu? Quando vê que você não tá forçando, Sim. dá mais interesse. Porque na vida é assim, né? Na vida é assim. É igual relacionamento. Você tá afim de alguém, a pessoa não te Quando dá alguém muito, tá não te dá muita insistindo ideia. muito. Você fala assim, por quê? Por que não tá, né? Eu faço muita moda Qual praia. o erro? Só que eu acho que fica muito... Assim, quando não veste bem, por exemplo, um biquíni não veste bem, homem não vê. Mas mulher já vê. Você não acha isso também? Sim, as mulheres cobram muito mais das outras mulheres do que o próprio homem. Não vê nada disso que a gente vê, né? Não vê. Quem vê é a própria mulher. Isso é verdade. E, Rodrigo, uma coisa também interessante, assim, eu falo que tem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Você no consultório costuma ter pacientes ou seguidoras que falam assim, eu sou assim, vou continuar assim, vou morrer assim e não quer mudar. Geralmente não quer, morre que tem, mesmo, por exemplo, tá? obesidade, uma doença da obesidade. Vamos lá, vamos botar aqui uma pitada, a doença da obesidade. Não tá legal ali com o corpo dela, mas sim a doença mas eu já sou assim, eu como alface, continuo assim. E aí? Eu vou morrer assim, essa síndrome... Sabe que ela tá mentindo. Você tem que ela não tá paciente comendo alface. tem paciente com essa síndrome de Gabriela que não muda a mentalidade? Eu vou falar uma coisa que é muito importante. Ninguém gosta de ser obeso. Eu também acho que não. Ninguém. Então a gente está vendo vários casos agora de influencers e pessoas famosas que agora eu vou assumir a obesidade, quando pode faz alguma coisa para acabar com aquilo. Vários. Eu te dou 10 exemplos aqui. Sim. Tá? Inclusive algumas pessoas que eu gosto, mas a gente sabe que é mentira. É porque está passando uma dificuldade e não está conseguindo. Né? O grande problema é que tudo aquilo que a gente quer crescer na vida, inclusive emagrecer, a gente passa por uma fase mais difícil. Então você passa por uma fase de provação. Quando você decide começar a comer direito, o cérebro, ele já pede aquele estímulo fácil. Porque quando você come um fast food, quando você come um chocolate, essas coisas, isso dá prazer pro cérebro mais rápido. Então, quando você para de fazer isso, você é musa, você viajou, foi para Nova York, comeu tudo de errado. Quando volta, é muito mais difícil voltar na dieta. Muito difícil tudo. Difícil voltar a treinar. Voltar tudo, muito difícil. Porque o cérebro, ele Parece quer que nunca aquele treinou, prazer assim. rápido. O cérebro, ele quer aquele prazer rápido. Então, todo mundo passa por uma fase de adaptação. Essa fase pode demorar uma semana, pode demorar 15 dias, né? O seu cérebro pedindo aquilo pode te dar dor de cabeça. Aí você vai lá, tá com vontade de comer um doce, aí você come um kiwi, você come a maçã, você come a banana, você come a goiaba, você come uma ameixa, você come 10 gelatina zero e a vontade continua. E é assim. Né? Só que o que acontece? A maioria das pessoas, elas são fracas mentalmente para tudo na vida. Para relacionamento, para trabalho, qualquer dificuldade que elas têm, elas largam. Elas não são pessoas firmes, sabe? Então, na primeira dificuldade que todo mundo tem, elas largam. E tem outro ponto muito importante. Tem gente que tem a vida tão ruim em tudo, em relacionamento, financeiro, o que for, que o único prazer da vida da pessoa é comer. Se ela não entender e não relacionar isso, isso não vai mudar. Eu costumo dizer que o mais gordofóbico que existe é o ex-gordo. Ah, meu Deus, é verdade. Porque o ex-gordo, ele já esteve ali. Ele já passou por aquilo. Ele não quer voltar de jeito nenhum. Ele não quer voltar de jeito nenhum. E ele sabe o que ele fazia para não mudar aquilo. Sim. Então, isso é uma coisa que é importante a gente entender. Que tem uma fase de dificuldade,
tem uma fase de adaptação. Obesidade é doença. É doença. Obesidade não é Não dá tipo pra de corpo. romantizar, É doença. Obesidade traz mais depressão, traz mais infarto, traz mais diabetes, traz mais um monte de coisa. Gordura é inflamatório, excesso de gordura. Vamos deixar Ponto. claro que não é aquilo de você estar acima do peso, Não, estar com obesidade. saúde e Obesidade. se sentir bem. É obesidade. Mas é por isso que eu a gente tá acho falando. que essas canetas tinham que vir, assim, se você tem acima de não sei quantos quilos, é obeso, tinha que ser obrigatório um psicólogo, alguma coisa, porque a caneta sozinha não vai mexer na sua cabeça. Caneta como, deixa claro aqui, o Igov, Principalmente Monjauro, Monjauro. o Ozempic. O que acontece? Você vai emagrecer um obeso, uma pessoa gorda. Vai parar, vai engordar. Vai parar, vai engordar. E vai engordar mais, talvez, porque o seu metabolismo tá lento. E tem Porque você freou ele na marra. Eu tô com a Sim. teoria. Eu ia gravar esse vídeo, eu não gravei. De YouTube. Eu acho que o Monjaro é maravilhoso para refinamento, assim, Não, eu de tô- pessoas que não são gordas. Eu tô com a teoria. Sim. Eu tô com a teoria, mas é só uma teoria. Eu ainda não gravei esse vídeo. Que magreza vai virar, não magreza, mas não ser obeso vai virar sinal de status. Antes, Como era um assim? Rolex, era uma Chanel, não era isso? Vai ser magro. Agora vai ser magro, porque essas canetas são caras. Sim, é Monjauro, caro se manter. então. E aí, quando você vê alguém que tá obeso, vai falar Mas assim, tem mas aí tá dinheiro. duro, hein? Tá Tá quebrado, Gente, hein? gostei dessa, É, realmente. Tá duro, tá quebrado. Mas porque hoje em tá dia se quem tornando tem tão dinheiro comum. não fica gordo. Mas isso é um problema de saúde pública. Sim, É. é isso que eu tô falando. Porque- Porque não existe ainda um estudo, me corrija se eu estiver De errado. longo prazo. De longo prazo, não existe. Só que ele não trabalhou a sua cabeça. Ele tirou o seu apetite e você não vai comer. Então Sim. você vai emagrecer. Não só isso, né? Monjaro, ele trabalha queima tanto também. no apetite quanto no GIP, que é, É. de glicose. Sim. Como ele trabalha nos dois, ele também Queima gordura. facilita a perda de gordura, mas também o metabolismo de glicose. Sim. E aí as pessoas começando a tomar, triglicerídeos caiu, insulina caiu, Seus exames seus glicose exames caiu. estão E lindos. olha que eu tô comendo besteira, hein? Você fala, Seus exames estão tá lindo, lindos. né? Só que E uma aí? hora você vai parar. Só Quando que- parar, aumenta tudo. Aumenta tudo, volta tudo ao normal. Mas é o que a gente acha. Gente, olha, porque a atenção gente não sabe a longo prazo, isso, Monjaro. atenção é Porque isso. assim, e aí, embora vá. Assim, é impressionante. Assim, eu não tenho mais amigo obeso, tá todo mundo Não, magro. Tá não todo tem. mundo com Tá as todo canetas. mundo magro. magro. Mas eu te garanto que não tá ninguém com saúde. E você... Porque, Por quê? 30%, 40% do peso que você perde com as canetas é de massa magra. Massa muscular. Tá comprovado Então, cientificamente. por isso que eu volto nessa história. Eu acho ele incrível para quem tem uma vida saudável, Já para quem tem massa treina, muscular. já tem massa muscular para refinamento. Que é só Você quer secar perder- alguma- Vários quer secar, atletas usam tá usando, Monjaro para Eu usei no finalização. pré-carnaval, mas assim, uma dose mínima, porque você não vai deixar de comer, porque você sabe o que você tem que comer. Você não vai deixar de treinar, porque isso já faz Mas- parte da sua Mas vida. é aquela pessoa, porque dizem que o Monjauro, principalmente, ele substitui até a bariátrica. Não, então. Mas tem um grande problema nisso. No pós. É isso que eu quero falar. 40% que você perde é massa magra. Só que a galera que tem dinheiro para comprar tem mais de 35 anos. Sim. Vamos ser honestos. Sim. Não é isso? Lógico, é. Isso. A partir de 35 anos, você não tem só uma dificuldade maior de manter a massa magra, como manter a massa óssea. Sim. E a gente, mulher principalmente, homem, a partir de 35, 40 anos, aumenta o risco de osteoporose, osteopenia, perca de massa óssea. Óssea. Isso vai virar um problema. A gente só vai trocar o problema. A gente vai trocar um problema de obesidade por um problema de sarcopenia, que é talvez até pior que a obesidade. Que é a baixa massa muscular, baixa massa óssea. Meu então, Deus. isso tem que ser gente muito bem indicado. As pessoas têm. Isso tem que ser. É um remédio maravilhoso. Acho que não pode Eu não tô tomar- falando mal do medicamento. Não, é pelo incrível. amor. Eu tô É falando incrível. mal da indicação. O que eu tô falando é que ele As pessoas tinha estão que trazendo ter- de fora, tomando sem fazer exame, sem ver massa óssea. Você sem ver acredita massa que se for com muscular. acompanhamento médico, ok, mas Ontem- sem E acompanhamento eu médico... acho que Ontem eu o escutei principal uma menina ponto é que a falando- mudança tem que ser mental. Ontem eu escutei uma menina falando, Que você eu volta. comecei a tomar Monjaro, parei até de malhar. Tô Ai, emagrecendo. meu Deus. Mesmo a minha vontade, é porque eu não quis ser mal educado. Falei assim, ô jumento, agora que você tem que malhar, né? É porque Lógico, porque tá perdendo peso. é isso, entende? Então as pessoas estão tendo uma ideia errada. Eu acho que Mas com acompanhamento médico, ok? O maior problema da obesidade não é a obesidade, é a mente obesa. É isso que eu tô falando, Sim. realmente. né? Não, e eu vejo muitas pessoas tomando sem acompanhamento médico. Eu acho que o perigo mora aí, porque Sim. o médico vai passar realmente, vai cuidar ali, olha, Aí a você tem que Anvisa ter chegou uma... e faz o quê?
Anvisa, senhora Anvisa. Autorizou. Agora tem que ter receita médica. Mas só vai valer daqui a 60 dias. Anvisa, o que você acha que está acontecendo na, Tá farmácia livre na farmácia? agora? Tá livre na Quantas farmácia, pessoas sem estão lá receita. comprando sem receita, Anvisa? Era para ser pro dia seguinte, Anvisa. Tá livre, tá sem receita e tá com preço muito abaixo do que... Tá livre. Sim. E também Eu tem encontrei receita uma médica, quer amiga- dizer nada também. E vai ter a também. receita para todos eles, pro Monjaro, pro Ozempic. Graças a Deus. Vai ser obrigado para todos. E assim, tem gente que não tem indicação. Ponto. Sim. Uma mulher que tem Só o osteoporose médico não tem com- indicação. Uma pessoa que tem baixa massa muscular não tem indicação. Só o médico consegue ali avaliar, fazer todos os exames necessários e dizer, E né? tem gente tomando para perder 3 quilos, né, gente? Pelo amor de Deus. E sobre hormônio? Reposição de hormônio. Isso é a guerra da medicina, né? A guerra da E medicina aí? e o tabu na internet. Não, Essa é a guerra da medicina. e a dúvida que todo mundo tem também, é certo ou errado? Essa é a guerra da medicina. Eu acho que hormônio, assim como qualquer remédio de emagrecimento e qualquer remédio para ganho de massa, o que for, é muito individual a avaliação. Né? Por exemplo, eu, Rodrigo, faço reposição de testosterona há anos. Não vou parar, independente do que falem. Mas eu não estou indicando ninguém tomar, porque muitas pessoas não têm indicação nenhuma para fazer. O meu não, que se eu não tomar, eu fico com a testosterona de 200. Muito baixo. Eu fico prostrado na cama, olho para minha esposa, ela parece a samambaia, uma samambaia. É verdade. Então, assim, para mim faz muito bem. Né? Sim. Só que é indicação. Por exemplo, para mim, se eu não tomar, baixa meu libido, baixa minha disposição, baixa minha função cognitiva. Sim. Então eu preciso. Então, Tem mais uma pessoas- vez, é o médico ali que vê essa necessidade. Tem pessoas que não têm indicação. Por exemplo, no outro dia eu atendi um senhor de 84 anos. Olha essa história. Vou contar rápido. Eu Nossa. sei do tempo, vou contar rápido. Eu tô olhando ali o tempo, Foi um tô senhor de passando mal, 84 porque tem ainda 20 perguntas Eu vou aqui. falar bem rápido. O senhor de 84 anos chegou no meu consultório e falou que queria tomar testosterona. Aí eu atendi e falei assim, vamos fazer exame. Ele, mas precisa para um senhor de 84 anos? Eu falei, precisa. Pedi todos os exames possíveis. Quando ele chegou com o exame dele tinha 800 de testosterona. Como? 800 de testosterona. Esse cara era casado, tinha 2 amantes, Que ele toma? Ele já tomava. Não tomava. Não? LH normal, FSH normal, tudo não. O cara não tomava testosterona. 800. Que mágica é essa? Aí eu cheguei pro cara, Vão vender o sangue todos dele. os exames pra do poder... cara normal. Ele joga tênis, malha, tem amante, viaja. O maluco é Jesus, um aço. Bonitão, coroa. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, eu não vou te passar testosterona. Ele, como assim? Eu venho aqui pra isso. Eu falei, você acha que eu sou vendedor de testosterona? Não vou te passar testosterona. Ele, por quê? Porque você tá como eu gostaria de estar na sua idade. Ai, meu Deus, E quem tem uma consulta contigo agora sou eu. Que Eu não você vou te faz? passar. Então, Transfusão de sangue, por favor. existem indicações. É isso que eu tô querendo dizer. Sim. Às vezes a mulher tem libido, a mulher tem disposição, a mulher consegue treinar, a mulher consegue fazer tudo. O cara passa testosterona pra mulher, só tá deixando a mulher mais quadrada. Sim. Por conta de região androgênica. Então, Sim. tem que saber indicar. Olha É aí. indicação, entendeu? Então, é isso. É saber, é uma boa indicação. Então, é o médico. É. Não tomar também É isso, hormônio É sem o médico, sem médico. não é o coach, é o médico. E o médico falando ainda tem mais... Ele não recebe. Agora, a gente... Nossa, toma isso, faz aquilo. Toma bomba, aí não sei o quê. Eu falo muito abertamente disso na internet. Sim. Eu tenho implante, eu não faço nada injetável, mas eu tenho implante, que é hormônio da mesma forma. Sim. E já há muitos anos, há 7 anos, mais ou menos, que eu tenho implante de estrinona. Às vezes tem testosterona, depende da fase, que o meu médico acha que deve ou não deve colocar. E as pessoas falam, só tem esse corpo porque tem hormônio. Só não treina não, pra ver se Até bota lá o parece, hormônio bota você o hormônio também. e fica sentado vendo TV e comendo. Bota lá o hormônio você também. Mas eu acho que, principalmente depois de uma certa idade, precisa de ajuda. Precisa repor certas coisas que você não produz mais da mesma forma que antes. E a gente vai entrando a mulher vai entrando numa fase que vai só caindo e caindo. A na menopausa, Eu então, sou quando totalmente entra a lá- favor da reposição na menopausa. Eu também. Mas totalmente. Eu também. É outra mulher. Isso. Agora, pessoal, realmente o que eles dois falaram aqui. A Andréia, ela toma, mas com médico Indicação acompanhando. médica, ver seu histórico familiar, É. ver o histórico de câncer, tem muita Isso. coisa para avaliar, Que não tem é só... amigas que falam, o que você toma? Então vou tomar também. Sim, eu falo muito isso. Pegando Eu falo, a fórmula gente, da Andréia, por eu exemplo, tenho- vou ficar igual a Andréia. Eu não tenho é um implante assim. hormonal, que eu detesto esse nome, que chamam de chip da beleza, mas eu não acho que... eu acho um absurdo chamar isso de chip da beleza, não sei. Porque não é um chip da beleza, pode te deixar horrorosa se não for pra você. Sim. A
maioria das vezes deixa, inclusive. Sim, tem muita gente que não gosta, mas assim, pra mim Bota o funciona. chip e vai tomar Cheetos. Pra mim funciona, mas assim, eu tenho amigas que já colocaram no mesmo lugar, com o mesmo médico, que não ficou bom, que não foi bom. Que enche a cara de espinha, que cai cabelo, que engorda, enfim. Pra mim, ele funciona. Aí todo mundo, ela tem essa massa muscular muito o que é acima bom por pra causa do você chip. não é bom pra outra. Gente, eu treino desde os 16 anos, eu tenho 38 anos, agora minha massa muscular por causa do chip. Nada a ver. Nada a ver. É muito louco isso. Só que, na verdade. Mas é aquilo, as pessoas falam. É que as pessoas não estão acostumadas a ouvir as verdades. Sim. Quando vem para outras meninas musas fitness, assim, com esse nome que Elas se acham diga, que só fala o assim, você chip toma elas vão se transformar Não, na eu não Andrade tomo Andrade. nada. Eu como 5 claras e bebo bastante água. Para. E não conta a verdade. Isso é muito comum E na isso eu internet. tenho que te parabenizar também, Andréia, por você ser essa pessoa que fala abertamente. Eu falo, quando eu tô na consulta, eu difícil, filmo. né? Eu falo, gente, hoje eu pedi pro Diogo pra botar um pouquinho de testosterona, que eu tô me sentindo caída, que eu tô isso, que eu tô aquilo, que eu tô sei o quê, porque muda. E ele não quer, porque ele falou que tá bom, e eu não sei o quê. Eu filmo tudo na consulta, eu mostro tudo. Porque as pessoas têm essa dúvida. Tem pessoas que fazem cirurgia e falam, não, é natural. E eu acho que a mulherada acima de Nossa, horrível 35 isso. de hoje, da nossa geração, tá cada vez mais bonita. As mulheres de 40 anos, são as de 30. Gente, as de 40 É o verdadeiro 30. As de 40 hoje em dia eram as de 80 antigamente. Sim, Nossa Eu Senhora. vou te falar que eu tenho paciente 60, 70 que tá melhor Linda. que muita menina de 20. Então, É. é isso que eu tô falando. Então, a mulherada quer saber. Então, eu acho que ali a rede social serve pra isso. É uma troca de informação. Eu não vou chegar pra você e vai falar, não, tô comendo 5 claras e 2 copos. Mentindo, né? Tô comendo 5 Mas isso claras. cria conexão, Não, é gente, eu tô verdade. aqui no médico porque meu implante tá clarinhas. vencendo. Quando está perto de vencer, eu fico com preguiça até de treinar, porque eu também tenho isso. preguiça. Conta até essa realidade. Pra mim, Eu fico sou- querendo dormir mais. Pra mim faz muito sentido. Mas tem paciente meu que eu não digo que não faz sentido. É isso, é individual. Sim. Não, e Rodrigo, eu quero que você explique uma coisa aqui que me compartilharam um post seu um dia, só que falaram de uma forma assim, não viram até o final, e você no final desmente. Então explica aqui para todo mundo sobre o tomate, os 2 buraquinhos do tomate, da veneno de cobra. Compartilharam para mim, falando assim, olha, tem veneno de cobra. Aí eu vi até o final. Falei, gente, a pessoa tem que ver o eu quero conteúdo ver até o esse vídeo. final. Não, né? Porque viralizou na internet, e isso eu recebi em 3 grupos de família. Quando chega no grupo das tuas tias, é porque o negócio ficou feio. Porque viralizou mesmo. É que o negócio ficou feio. Você Porque fala não assim, é o seu, a sua não tribo. A minha tia fala assim, ficou feio o negócio. Que era um cara falando que o tomate, quando tem aqueles 2 furinhos, é porque é veneno de cobra e aquilo lá mata. Né? E isso viralizou de um jeito. Aí eu fui procurar o post original, tinha assim, mais de 1 milhão de likes no TikTok. Eu falei assim, meu Deus do céu, o negócio ficou grande. E aí eu explicando até o final, da cobra, eu falei, isso é mentira. Por quê? Porque quando você fala um negócio desse, você prende a atenção das pessoas. Isso é mentira. Na verdade, isso aqui é larva. Isso aqui não tem nada a ver. É ideal também não comer, mas não mata. Até porque o veneno de cobra no alimento, se você comer, não te dá nada. Ele tem que ter contato com corrente sanguínea, né? Mas não tem nada a ver com... o que, então, aquele buraquinho É ali? larva, é bicho. Larva, É bicho. É bem característico. Ele sai por um ponto, sai pelo outro. Ele entra Então, por um olha ponto, aí, sai pelo outro. pessoal, não é a cobra, não é veneno de cobra. Agora ninguém vai uma perguntinha aqui pra vocês. Andréia, eu queria que você falasse pra gente aqui o que você acha chiquíssimo e o que você acha chiquérrimo. Aproveitando que a gente está nesse assunto de verdades e julgamentos, chiquérrimo, eu acho isso, de você apontar o dedo, assim, mostrar, criticar o corpo da fulana, da ciclana. Eu acho que os corpos, hoje, você tem que ter a liberdade de estar mais magra, mais gorda, mais forte, da forma que você quiser estar, você se sentindo feliz. Então, o chiquérrimo, para mim, é criticar o corpo da coleguinha. Isso é chiquérrimo. E o que você acha chiquíssimo? O chiquíssimo é justamente isso que nós estamos falando também da liberdade. Eu acho chiquíssimo a liberdade de... Hoje somos uma mulher sarada, você não gosta do meu estilo, mas respeita, somos amigas e estamos no mesmo ambiente. Eu tenho essa vida que um dia eu tô bebendo, no outro dia eu tô treinando. Eu acho chiquíssima essa liberdade mesmo. O respeito, O respeito né? ao próximo. Isso aí, é muito bom. E, Rodrigo, o que você acha chiquíssimo e o que você acha chiquérrimo? O que eu acho chiquíssimo é você ser de verdade. O que eu acho chiquíssimo é você não se preocupar com o que as pessoas pensam. Eu acho não é não se preocupar sendo mal educado, né? Mas você não se preocupar que as pessoas critiquem aquilo que você acredita. Porque é a sua verdade. Isso aí. E o que eu acho chiquérrimo é você tentar se adaptar para as pessoas te aceitarem. Muito bom. Olha, profundo, hein? Porque isso não... Como já que é sobre estratégia digital... Sim.
os maiores estrategistas que eu conheço são quem é de verdade. Quem mais vende é quem é de verdade. Isso é verdade. E isso é chiquíssimo. Então, estamos chegando ao final desse episódio. Infelizmente, porque eu adoraria aqui conversar mais horas com vocês dois. Vocês dois são pura inspiração, assim, para todo mundo. Quando eu vi que era o Rodrigo, eu sabia que ia dar problema de tempo. Eu falei, ele fala. Você me perguntou quanto tempo? É 1h30. Ele fala, eu também. Eu falei 1h30. E a apresentadora aqui nervosa, assim, se contorcendo, porque assim, eu tinha muita coisa para perguntar para vocês. Próxima vez você marca 3 horas. 3 horas de podcast, entendeu? Então, assim, antes de encerrar, eu queria fazer aqui meus agradecimentos à Shanoyu Collection, que transforma chás em experiências, em ritual de autocuidado e bem-estar. Ao meu maquiador maravilhoso, que cuidou do meu cabelo, da minha make, o Júlio César. E queria agradecer a vocês dois aqui, ao Rodrigo, a Andréia de Andrade. Vocês dois são 2 inspirações. Esse podcast hoje foi uma aula. Obrigado. E eu agradeço vocês demais por essa aula hoje. Foi totalmente inspiracional aqui para tanta gente, para mim, para todo mundo. E eu agradeço demais a presença de vocês. E eu queria saber aqui para vocês falarem aqui, deixar alguma mensagem para quem está ouvindo ou vendo a gente. O que vocês querem deixar aí? Eu vou deixar a mensagem que saúde são 7 pilares. Cuida do seu corpo, mas também cuida da sua mente. Não deixe de cuidar da sua autoestima. Não deixe de cuidar da sua parte familiar, é importante. Não deixe seu trabalho de lado, mas não pense que tudo é trabalho, né? Não deixe de cuidar da sua parte espiritual. Tem hora que ela que faz a gente segurar nas coisas mais difíceis. Tem coisa que fala, não tem mais nada. É isso. E também não deixe de cuidar da sua parte sexual, que isso aí que mantém seu relacionamento. É isso aí. Obrigado. Perfeito. Dá o seu arroba. Meu arroba Rodrigo Schroeder, lá no Instagram, bota lá, @Rodrigo SC, já vai achar, sou eu. Também aparece no episódio aqui embaixo, pessoal. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz, muito bom estar com o André, que também fala pra caramba, a gente consegue trazer isso e é isso, gente. 3 comunicadores aqui. Sejam de verdade. Isso aí. Isso aí. Hoje não foi muito baseado nisso, né? Que nosso papo em verdade, porque eu acho que é realmente isso. A internet está cada vez te deixando mais perto, né, das pessoas. Então, se não for real, quem está do outro lado está vendo. Tá muito nítido, está muito claro. E por isso que a gente hoje está vendo essa ascensão de pessoas que nem são atrizes globais, famosas, e estão tão grandes na internet, porque é isso, tem identificação, passa a verdade. E o recado que eu quero deixar é esse também. Cuidem de tudo da saúde, da mente, porque não é, às vezes, aquilo que você mostra, eu vejo por mim, todo mundo pensa que é a sarada, a musa fitness, mas antes dessa musa fitness tem a mulher, tem a mãe, tem a nossa vida real, tem o vinho do final de semana, as besteiras, o bolo. E é isso tudo que completa a vida no final, né? Tipo, jamais... Quando você fica bitolada ali numa coisa, não vai ser felicidade. E a gente hoje está em busca disso, não de uma perfeição. Mais saudável, Perfeito. né? E me segue aí, Andréia, com 2 A's no final, _oficial. Tá aqui embaixo, né? Isso aí, tá aí embaixo. Tá ótimo. Foi um prazer estar aqui com vocês, foi maravilhoso. O Rodrigo dando aula pra gente, foi incrível. Eu que aprendi e eu muito. pensei assim, gente, como é que eu vou fazer podcast com um médico? Ele vai começar a falar de um monte de coisa. Como é que vai ser? E aí foi maravilhoso, foi incrível. Muito obrigada, tá? Obrigado. Vocês. Obrigada. E esse foi mais um Papo de Influência Podcast. Até o próximo, hein? Tchau, tchau. Tchau.